Então me dá uma palma, Thiago. Me dá uma palma, Heloísa. Show. Boa. Ah, espera. Eu sou contra o uso da palavra breja. Tudo bem, não vou dizer. Não, tá bom, diz obrigada. Ela não irei. Diz ela não irei. Não diz ela aí. Eu não sei como julgar isso aí, não. Só não diga breja. Só não diga breja. Talvez vá para a abertura, talvez. Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Três Vassouras. Vá entrando, se acomode, a gente já vai atender vocês. Rosmerta, por favor, separa lá mais cadeira. Sim, é que chegou mais gente do Clube do Livro. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Três Vassouras. Acomode-se, pegue sua cerveja manteigada, porque hoje iremos falar do filme de 2001, intitulado Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu sou o Thiago, vulgo James, e aqui hoje comigo, como sempre, pra, em meio a 1000 digressões, tentar falar um pouquinho sobre o mundo bruxo, ela, Heloísa Angeli. E aí, gente, finalmente chegou o episódio do filme. E já não era sem tempo, né? Pô, a gente tá cantando essa bola aí desde o piloto, Elo. Desde o piloto a gente falou, não, porque a gente faz tempo, cara, faz tempo. A gente vai fechar a temporada com o filme e imagino que nossos ouvintes estejam ansiosos, mas a espera acabou, porque a gente vai falar agora e assim, sem enrolação, sem jabá, sem nada, eu só vou pedir pra gente já puxar a trilha, porque hoje tem papo pra um dedéu. A gente tem muita coisa aqui pra falar, então MC Gandalfo, por favor, faça as honras. Bom, pessoal, então a gente vai começar trazendo uma ficha técnica desse filme. E para isso nós vamos nos embasar num livro sobre os bastidores que a nossa querida ouvinte, Stephanie Laura, gentilmente nos emprestou. Valeu, Stephanie. Sim, cara, eu não consigo expressar em palavras o tanto que eu estou grato por ela ter emprestado pra gente. Eu tô com ele em mãos aqui, o livro. É uma chapa. Mó confiança. Esse livro é raridade, é super chique, super caro. Stephanie, sabe, apoiando aí o Três Vassouras. Sim. Inclusive, eu planejo aqui fazer um vídeo de bastidores mostrando um pouquinho mais desse livro, porque ele é muito legal, é um achado. Gente, se puder, comprem usado, pelo amor de Deus, porque ele é muito caro. Mas, enfim, e assim, cara, é sério, Estevam, eu tô muito grato por você ter me emprestado esse livro, porque sem ele a gente não ia conseguir fazer esse episódio hoje, sabe? Ele tem muitos... ia ficar bem mais rasinho, né? Ia ser outro episódio, outra coisa. Sim. Ele vai ser praticamente a nossa espinha dorsal aqui hoje, gente. A gente vai se basear totalmente nele pra falar de praticamente tudo, pelo menos nesse primeiro bloco de bastidores mesmo, né? Com relação à adaptação, a gente ainda também vai se basear um pouco nele, mas também vai usar nossas próprias impressões e outros materiais e tal. Mas entendam que esse livro vai ser espinha dorsal e ele vai ser citado o tempo todo. Inclusive, eu acho bom a gente até falar que livro é esse, né? O nome do livro é Harry Potter, a Magia do Cinema. Como a gente já apontou 1000 vezes aqui, é um livro de bastidores, né? Ele foi lançado no Brasil pela Panini Books, tendo sido escrito originalmente pelo Brian Simbley, e a tradução brasileira ficou por conta da Marina Fragano Bairdi. Exatamente. Esse livro é super bonito, tá muito caprichado e foi lançado pela Panini, né, como você falou. Eu não gosto muito da Panini, que eles andaram deixando o preço dos mangás lá em cima. Tá muito caro aí pros otakus colecionarem as coisas. Ficou muito elitizado, né, mas esse livro é bem legal. Realmente, se vocês tiverem a oportunidade de pegar ele usado, é bem interessante, muito bom. E pra quem não sabe, como eu não sabia antes de ter contato aí com o livro da Stephanie, o escritor, né, que é o Brian Sibley,
Pera. Você me confundiu, Thiago. É Brian Sibley, cara. Você falou Sibley. Eu nunca falei Brian Sibley. Falou, nunca você falou. Saiu de minhas bocas. A gente vai acionar o VAR depois aqui pra você ver. Eu faço questão. Não, tudo bem. Eu confio em você, então. Eu confio em você. Vamos lá. E pra quem não sabe, como eu não sabia até ter contato com esse livro, o Brian Sibley... Oh, meu Deus. E pra quem não sabe, como eu não sabia até ter contato com esse livro, o Brian Sibley é um cara, assim, que trabalhou bastante escrevendo audiodramas pra BBC. E ele escreveu vários livros de filmes, assim, importantes dessa parte de universo de fantasia sobre bastidores. Então, como tem o livro do Harry Potter, também tem livro do Senhor dos Anéis e outros livros aí. O cara, assim, ele parece muito legal, sabe? Se vocês conseguirem entender um pouco de inglês, dá pra ver algumas coisas dele falando no YouTube. Ah, na verdade, tem alguns vídeos que tem legenda também. Então, assim, sério, vale a pena, assim, ele é uma pessoa que parece legal. Vou curtir, assim, conhecê-lo por meio desse livro também, vou pesquisar mais do trabalho dele, né? Mas bem, o Sibley conta, né, no livro que em 97, o produtor britânico David Heyman estava interessado em adaptar um livro infantil para as telas. E a sua equipe lhe sugeriu a saga Harry Potter. Ele levou a ideia para Warner Bros. E um ano depois, a J.K. Rowling, essa transfóbica que você não respeita, mas que é, querendo ou não, a autora dos livros, aceitou vender os direitos autorais dos primeiros 4 livros, com algumas condições. A primeira, mais importante, né, queria saber do dinheiro. Então, fecharam um valor de 1 milhão de libras esterlinas. E ela tinha uma exigência de que o elenco principal fosse inteiramente composto por atores britânicos. E assim, o roteirista Steve Kloves entrou no projeto e ficou faltando aí definir um diretor. Aí o Chris Columbus, que junto com John Hughes impera a Sessão da Tarde, né, o cara já tinha dirigido Esqueceram de Mim, Uma Babá Quase Perfeita, entre vários outros filmes aí que eu não lembrei, só lembrei desses dois agora. Enfim, o Columbus almejava ele mesmo fazer uma adaptação de Harry Potter, e isso, é claro, depois da sua filha, né, da filha do Columbus, ter apresentado para ele o primeiro livro, justamente o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Só que assim, ele ouviu do pessoal da Warner quase que literalmente um entra na fila bonitão. E isso porque se cogitava pro projeto mais outros 50 diretores. Nossa, socorro. E isso tanto por parte dos próprios diretores que estavam interessados no projeto, como gente que a Warner estava cogitando para dirigir esse primeiro filme. Aí, dentre os vários nomes, tem alguns aqui destacados na Wikipédia. São muitos mais. Tipo, gente, é sério, são realmente 50 pessoas, assim. A gente não tá exagerando, realmente era esse número, sabe? Mas, enfim, a gente vai destacar alguns aqui da Wikipédia, sendo eles o Steven Spielberg, o Alan Parker, Terry Gilliam, Jonathan Demme, Mike Newell, Wolfgang Petersen, Rob Reiner, Ivan Reitman, o Tim Robbins, Brad Silberling, o M. Night Shyamalan e até o Peter Weir. E eu gostei que eu falei esses nomes como se eu conhecesse todos, né? Só que não, gente. Eu sou cinéfilo, eu tenho conta no Filmou, mas não é pra tanto, eu conheço só alguns aqui. Inclusive eu quero saber se a Elô conhece algum aí que eu não sei pra gente comentar. Mas enfim, dos que eu conheço, tem o Spielberg, que, eu acho que é o maior nome aqui, querendo ou não, né? Com certeza. Puta diretor. Só que, assim, a Warner tava no topo da escolha deles, sabe? Era esse que eles queriam fechar e pronto. Só que o Spielberg já não tava tão animado, porque ele tinha outros planos para adaptação. Ele queria fazer uma animação com um cara específico lá para fazer a voz do Harry e tal. E aí a gente pode dizer que por divergências criativas, aqui no caso acho que realmente foi isso, acabou não rolando. Pô, seria legal se tivesse uma animação, né? Eu acho que faria bastante sentido. Eu não sei, é que depende da animação, sabe? Tem razão. Porque tem... olha, a gente vai digredir aqui, mas é rapidinho, só pra fazer um comentário. Você já viu a animação do Senhor dos Anéis? Ah, essa animação é muito famosa. Essa animação, inclusive, usa aquilo que eu tava te falando, de rotoscopia. Sim. Então, eu odeio isso. Não, eu tenho uma imagem muito... Cara, eu acho muito feio, assim, desculpa quem curte, mas eu imagino Harry Potter naquela pegada. Não, é um clássico cult. Ah, não, pelo amor de Deus. Eu imagino Harry Potter, mas sabe aquele filme A Espada e a Lei? Eu imagino mais aquilo, assim, aquele estilinho. Sim, mas aí eu acho que fica... Bom, vamos focar aquilo. Bom, não adianta ficar pensando na animação que não existe, né? E que nunca vai ser feita. Mas, enfim, aí outro dos diretores que eu conheço aqui tem o Alan Parker,
que eu confesso que quando eu vi que ele tinha sido envolvido no projeto, eu saltei os olhos, assim, porque eu tenho um amigo que é muito fã dele, mas o filme que eu vi com esse meu amigo só foi um, né, do Alan Parker, foi justamente O Coração Satânico. Então imagina, né? Se você não assistiu... Se você não assistiu Coração Satânico, vá pelo nome, tá ligado? E assim, eu sei que diretores conseguem trabalhar com mais de um gênero e tal, mas não posso deixar de negar que imaginei uma versão de Harry Potter toda dark, sombria das trevas e freudiana, né, de Harry Potter. Não... Acho que tá bom assim, né? Seria... Mas é legal ficar imaginando como seriam essas outras versões que acabaram existindo, né? Ah, e tem também o Terry Gilliam, que esse era a principal escolha da Rowling. Eu achei muito engraçado ela cogitar ele, porque quem não tá associando o nome à figura, ele é um dos integrantes do Monty Python. Sim, esse grupo de comédia da década de 60, que tinha uma série Nonsense na BBC, e ele mesmo não aparecia tanto, né? Dos 6 membros, ele é o que menos aparecia em tela, mas ele tava por trás, né? Ele, inclusive, tem vários filmes famosos aí no currículo, né? Como o próprio Em Busca do Cálice Sagrado do Monty Python, um filme Brasil, que de Brasil não tem nada, e até o 12 Macacos, mas ele é o responsável pelas animações dentro do Monty Python, né? Ele bebia muito do próprio surrealismo, do pop art, assim, pra época era um absurdo as animações que eles faziam. Hoje a gente vê até um pouco datado e tal, mas... mas é legal, né? Interessante. Pra época era E, bom, também tem o Mike Newell, que tudo que eu sei dele é que ele veio a dirigir depois o filme 4, e o Shyamalan, né, esse grande Shyamalan, com grandes clássicos do cinema, como A Vila, O Último Dobrador de Ar, Sexto Sentido, né, que todo mundo ama. A Dama da Água. A Dama da Água. Mas assim, gente, eu acho que ele é um Shyamalan mesmo, eu não suporto esse cara. Os fãs de Shyamalan, me desculpem, mas ele é insuportável. Mas, no final das contas, a Warner foi mais com a cara do Columbus. Não, mentira, gente, eles gostaram mais da visão que o Columbus tinha pro filme e acabou sendo ele mesmo. E a gente sente mesmo esse clima no filme, né? Porque, como o Rames comentou, esse filme tem toda uma vibe de sessão da tarde, justamente por conta do histórico do diretor, né? Que já havia dirigido Esqueceram de Mim, Uma Babá Quase Perfeita, esses filmes aí que você mencionou e que eu nunca tinha ido atrás de ver o diretor, mas achei que fez todo sentido. E o menino? Hagrid está trazendo. Acha prudente confiar ao Hagrid uma tarefa tão importante como essa? Ah, professora, eu confiaria minha vida a Hagrid. E assim, a gente já citou o diretor, produtor, roteirista, inclusive a Rowling mesmo, ela deu bastante pitacos nesse filme, né? E assim, ela, não sei se ela tá acreditada como roteirista também, até porque acho que seria um erro, né? Mas enfim, mas ela com certeza está acreditada como consultora. Inclusive, numa das primeiras reuniões dela com o pessoal da Warner, acho até com o próprio David Heyman, se não com ele, com o Columbus, algum desses dois, eles estavam discutindo com relação a como seria Hogwarts, assim, né? Aí ela simplesmente pediu um papel, uma caneta, e ali mesmo na hora ela desenhou, né? Como se fosse a disposição das coisas, né? Onde ficaria o castelo, onde ficaria o lago, onde ficaria a Floresta Proibida, a cabana do Hagrid, o campo de quadribol e tal. Então, assim, é bacana que a gente tem esse papel no livro mesmo. Então dá pra vocês terem noção, né? De como ela passou isso pra eles. Mas, bom, junto a esses nomes, a gente não pode deixar de citar um outro aqui, que também tá muito envolvido nos bastidores e que não pode ficar de fora, que é quem? O Stuart Craig. Você, ouvinte aí de casa, talvez não o conheça, né? Mas que na época anterior à produção desse filme já tinha ganhado 3 Oscars por design de produção, ou como eu acho que é mais conhecido aqui no Brasil, direção de arte. E a pessoa fica pensando, tá, mas que setor de cinema é esse, Thiago, que você tá puxando tanta sardinha? Bom, a parte de design de produção ou direção de arte é o setor do cinema responsável pelos cenários, pela disposição dos objetos em cena, né? O pessoal responsável por filmes desse tipo, de trazer vida ao universo que a gente só tem nos livros, né? E assim, eu acho que ele fez um excelente trabalho, né? Ele soube traduzir muito bem. Inclusive, no livro, A Magia do Cinema, tem uma fala muito legal do Columbus, né? Ele fala o seguinte: Stuart cria um universo que se parece com o que você leu, mas não é exatamente como você leu. Ele usou aquilo como ponto de partida e ousou sonhar. Caramba, emocionante, hein?
Nossa, até escorreu uma lágrima aqui, muito bonito. Então, falando sério, muito bonito. E bom, já que esses cenários são tão legais, foi tudo tão caprichado, nós vamos destacar alguns aqui, né? Vamos comentar. Começando pelo começo, né? O número 4 da Rua dos Alfeneiros. O Columbus tinha uma ideia muito clara de criar uma disparidade entre o mundo trouxa e o mundo bruxa. Então, assim, o mundo trouxa ia ter um aspecto bem monótono, enfadonho, aquela coisa entediante. E o mundo bruxo seria vivo, colorido e mágico, né? Uma espécie de mundo infantil versus vida adulta. E assim, eles optaram por fazer todas as casas na Rua dos Alfeneiros exatamente iguais. Meu, eu acho muito doido quando eu vi isso no filme, assim, porque, gente... É muito louco. Não tem o que tirar nem pôr, assim. Todas as casas são iguaizinhas. O mesmo telhado, o mesmo quintal. Heloísa, até os carros. Todos os carros são exatamente iguais. E já que falamos do carro do tio Dursley, vamos falar aí sobre a tia Petúnia, né? A imagem que os produtores queriam passar dela que ela era uma dona de casa extremamente asseada, como é descrito no livro, né? Que ela é super cuidadosa, mas com um gosto bem brega, assim, pra decoração. E é bem legal, assim, a decoração da casa, as fotos. A gente sente mesmo que o livro tá tomando vida ali, né? E em contrapartida, o armário debaixo da escada, mais conhecido como o quarto do Harry, tinha mais aqui destoado a casa, né? Então a casa toda arrumadinha, aquela coisa impecável, apesar da decoração, né, cafona. Mas ali embaixo, né, é um espaço que as pessoas usam pra esconder as coisas. Isso diz muito dos Dursley, que estão tentando meio que esconder o Harry ali, né, botando ele pra morar ali. E aí o Sibley fala, né, de que esse foi o menor cenário feito pra toda a saga. E todas as paredes do armário eram removíveis, né? Para que as câmeras pudessem ser colocadas ali e eles conseguissem realizar as tomadas. Parece muito complexo, né? As coisas que só quando a gente vai ver essa parte de bastidores que a gente se dá conta, né? Porque quando você tá vendo no filme parece uma coisa tão simples, tão natural. É só um armário embaixo da escada. E é comum que os cenários dos filmes sejam maiores que os cômodos reais, justamente para que as câmeras possam circular. Mas nesse caso era um cenário bem pequenininho mesmo, né? Porque as cenas no armário me dão uma sensação, assim, quase de claustrofobia, né? Uma opressão ali desse confinamento. Ah, isso, assim, eu também tenho essa sensação, assim, de ser muito apertado. Eu acho até maluco que o Harry, naquele espaço micro, ainda tinha... os produtores falaram que quiseram ceder pro Harry uma prateleira, que é onde ele guardaria itens que ele consideraria precioso. E aí no filme tem uma adição muito legal do Harry brincando com um cavalinho, assim. Achei bem bacana de mostrar, né? Que meio que aquele era o espaço dele, aquilo eram as coisas dele, eram, tipo, coisas mínimas, sabe? Mas que ele entendia como itens preciosíssimos, que é justamente tudo que ele tinha, né? Mas bem, seguindo aqui com nossos cenários, a gente tem também o Beco Diagonal. E pro Beco Diagonal, os produtores, eles queriam achar algum espaço dentro de Londres que remetesse a esse visual, como o próprio Columbus põe, de 15 anos. Mas a verdade é que Londres já estava muito avançada no tempo, né? A gente estava na década de 90, de uma cidade global, né? Então, meio que esses espaços vitorianos tinham acabado, assim, sabe? Até tinha alguns lugares que podem ser considerados históricos, mas tinha alguma coisa ali de moderno que impedia que eles pudessem usar esses espaços, né? Então a produção chegou à conclusão que eles mesmos precisavam fazer esse cenário do zero. Aí foi lá o seu Stuart Craig arregaçar as manguinhas, né? Abriu o Google Imagens e escreveu Londres, século XIX, Charles Dickens, né? E o resultado disso foi que, na pesquisa dele, eles viram que se tratava de esse cenário que eles chamavam de 15 anos, que resumia a uma capital vitoriana com prédios que tinham a tendência de se inclinarem para um lado ou para o outro. Então, quando a produção começou a fazer o seu próprio Beco Diagonal, eles deram um novo significado para a expressão tombou um prédio. Porque assim, gente, eles pegaram essas ideias de prédios inclinados, né, estilo Torre de Pisa, e elevaram a enésima potência, né, nos ângulos absurdos, assim, que só mesmo no mundo mágico para aqueles prédios se manterem de pé, né, porque se fosse no mundo trouxa, eles simplesmente desmoronariam. E eu gosto, assim, eu acho que o Beco Diagonal, ele sintetiza muito bem o que é o mundo bruxo, né? Porque é um bando de gente meio desordenada, assim, meio sem regras. Como eles possuem magia, eles não se preocupam muito com serem asseados, organizados, sabe? É só ver, tem uma loja lá que vende caldeirões, né? Aí, em vez do vendedor simplesmente pegar os caldeirões e organizar em prateleiras, enfim, colocar de uma maneira ordenada, não, ele simplesmente adorna a loja dele com pilastras de caldeirões,
dos jeitos mais bizarros possíveis, sabe? Aí você vai na Floreios e Borrões e a mesma coisa, são pilhas e pilhas de livros de qualquer jeito, jogados assim, sabe? Desafiando todas as leis da física. E é claro que a gente não pode deixar de falar do castelo de Hogwarts. Uma informação que pode desapontar alguns, mas que é necessária ser colocada aqui, é que as cenas externas do castelo são fakes. Minha gente, sabe aqueles planos abertos lindos do castelo de Hogwarts, com as torres, aquela coisa toda? Pois é, se trata de uma maquete. Assim, uma maquete gigante, mas é uma maquete, tá? Não existe, assim, não rola aquele castelo em si. Que, inclusive, é demais, né? É muito bonito pensar nessa maquete, deve ser super linda. Mas, claro, né? Quem viu De Volta a Hogwarts foi agraciado aí com a informação de que muitos dos cenários internos eram, sim, reais. Reais até demais, na verdade, né? Tipo o Grande Salão, onde no documentário o Rob Coltrane conta que as paredes e pisos eram mesmo feitos de pedra, assim, de verdade. E na altura do primeiro filme, eles questionaram se valia a pena mesmo gastar tanto dinheiro com um único cenário. Mas foi a melhor coisa que eles fizeram, porque esse alto investimento se pagou, né? Que o Grande Salão, ele foi usado em 7 dos 8 filmes. E isso só foi possível porque foi construído com materiais resistentes, né? Senão não ia rolar. Isso só foi possível porque foram usados esses materiais resistentes, né? E o cenário se manteve em pé, resistiu à circulação de tantos atores, figurantes, pessoas da equipe, além, é claro, do peso das câmeras e outros equipamentos, né, galera? Porque essas coisas também não são câmeras simplesinhas. E a ideia dos produtores era mesmo ser o mais verossímil possível. Em vez de ser um castelo assim, sabe? Aquela coisa a toque de caixa, aquele cenário do jeito que deu. Não, eles capricharam mesmo, né? Mais que um simples espaço, eles queriam que o lugar tivesse personalidade, né? Afinal, a gente tá falando de um castelo com mais de 1000 anos de história. Então, eles recorreram a umas pesquisas muito legais, né? De instituições que tinham arquitetura gótica lá na Grã-Bretanha. As universidades de Oxford e Cambridge. O design externo do salão, inclusive, é inspirado no salão principal de Christ Church, justamente na Universidade de Oxford. E além dessas universidades, eles também foram atrás das catedrais góticas de Westminster, Canterbury e Salisbury. Então, assim, festival aí de construções góticas para as referências. E o resultado é aquilo que vocês já conhecem, né? Que a gente já viu nas telas. Um edifício daquela magnitude que bebeu muito desse estilo arquitetônico, com as colunas elevadas, arcos altos e pontiagudos, aquela coisa que faz, assim, as pessoas se sentirem pequenininhas mesmo. Não é de verdade esse teto. Só foi enfeitiçado para parecer o céu à noite. Eu li sobre isso em Hogwarts, uma história. E um comentário que eu acho que cabe aquilo é de justamente tentar localizar os nossos ouvintes quanto às localidades dessas locações. E eu amei que eu fiz uma literação aqui, né? Localidades das locações. Teve uma outra parada que você escreveu aqui antes que ficou repetida. Acho que você tá pras literações aí. É a minha alma de poeta falando mais alto que meu. Tô vendo, cara, tô vendo. Mas bem, o Sibley, né, no livro do Sibley, a gente descobre que algumas dessas locações, elas foram feitas a partir do zero, pela equipe de design de produção, mas outros locais realmente existiram, né, e foram alugados, né, foram emprestados para a produção, por assim dizer. Que nem um caso aqui é de Hogwarts. Para mim, ela tinha sido totalmente feita pela produção, mas na verdade, só alguns cenários que foram feitos, né, como se isso por si só fosse pouca coisa, só a gente vê o próprio grande salão que a gente tá tanto enaltecendo aqui. Mas olha só, tem uma aqui, uma dessas locações, que é a Sala Capitular, e ela é localizada na Catedral de Durham, e ela serviu como sala de aula da professora Minerva no primeiro filme. Já para a sala de aula do Quirrell, eles usaram a abadia de Lacock, lá em Wiltshire. Já agora, com relação à estação para embarcar na plataforma 9 3/4, bom, ela realmente foi filmada na estação de King's Cross, né, como é descrito no livro, com a diferença que eles filmaram entre as plataformas 3 e 4 em vez das plataformas 9 e 10. Isso porque as plataformas 9 e 10, elas não ficam no prédio principal da estação, mas sim num anexo, né? E além disso, o Sibley comenta que eles tomaram certa liberdade criativa para a cena de teletransporte, né? Até a plataforma 9 3/4, mas essa parte eu não entendi. Eu não sei se você conseguiu entender de que liberdade criativa foi essa aí que
eles comentaram. Pois é, eu acho que o que ele quer dizer com isso deve ter a ver com uma parte que eles falam que o pessoal queria fazer essa cena com efeitos práticos, só que não rolou. Eles até construíram uma paredezinha pro Harry atravessar e tal, mas eles viram que não ia dar certo, porque assim, eu respeito bastante, eu achei bem interessante que eles tentaram fazer com efeitos práticos no começo, mas viram que não ia rolar, ia ser melhor com o efeito digital, né? E é bem interessante que, tipo, os estudantes estavam com muitas malas, porque, galera, eles estão indo passar o ano nessa escola, né? Então, eles estão com, tipo, a vida deles lá, todos os livros, roupa, tudo que eles têm, assim. E eu achei legal que eles capricharam bastante em relação às gaiolinhas pros bichinhos mágicos que os estudantes levam, né? Então, mandaram o pessoal sair procurando nos pet shops da cidade os cestos pra gatos, gaiolinhas mais diferentes possíveis e foram juntando essa coisa toda pra criar, assim, esses objetos cenográficos, né? Que são as malas dos estudantes. E tudo muito caprichado, sabe? Eles têm as malas com as iniciais deles, com o logotipo de Hogwarts, logotipo com o brasão, né? Que já tá muito no século XXI, logotipo, não. Com o brasão de Hogwarts, as iniciais dos estudantes. Ficou bem caprichado, assim, né? Realmente a gente sente que eles estão embarcando ali. Mas eu acho que a liberdade de teletransporte é em relação a esse efeito digital mesmo, né? Agora, pra mim, isso não destoa muito do que eu imaginei lendo o livro. Acho que é um conceito tão esquisito, né? Que a pessoa vai passar pela parede que tá valendo, assim, qualquer interpretação pra mim, acho que estaria valendo. Acho que faz até mais sentido, né, do que uma paredinha quebrando. Acho que eles perceberam isso, por isso acabaram indo pro digital. Eu acho que só pra cenas assim, eu prefiro que seja digital, mas no mais... Bom, a gente vai comentar mais pra frente com relação a efeitos práticos e tal. Nossa, tamo junto, com certeza. Eu também sou muito fã dos efeitos práticos, mas eu entendo que o digital é um recurso, né? Eu acho que, assim, são ferramentas, né? Então tem que saber a hora de usar. É tipo querer colocar um parafuso com, sei lá, um martelo, não vai dar muito certo. Mas... inclusive em relação ainda a essa parte da estação, né, e da plataforma 9 3/4, uma outra coisa que eu achei bem curiosa que o Sibley conta no livro é que eles precisaram fazer isso, as filmagens, num domingo. Porque a estação não é uma estação histórica, assim, sabe? Tipo, uma coisa conservada só pra museu e tal. É uma estação funcional, sabe? As pessoas... tipo a Luz, né? Passam, tipo a Luz, que é um lugar histórico, lógico, mas tá ali funcionando. Então imagina, fechar ali pras filmagens, ia ser muito difícil. Não, né? inviável. Assim, só localizando o pessoal fora de São Paulo. Eu quero te falar. A Luz, não, é ali da Luz. Ninguém morreu, gente. Ninguém foi pra Luz. Não, a Luz é uma estação de metrô aqui muito tradicional de São Paulo, da época que, sei lá, o pessoal andava de trem mesmo, inclusive passa trem, né, na Luz até hoje. E ela é uma das estações mais tradicionais, inclusive eu me senti em King's Cross quando eu peguei a Luz, assim, porque eles conservaram muito do prédio histórico, né? Enfim, então é uma estação de metrô hoje que já... Inclusive é o marco zero de São Paulo, é a Luz, né? Ou é o Brás? Sim, acho que é a Luz. É a Luz. Gente, procurem no Google a Estação da Luz, que é bonito de ver, assim. É um lugar muito movimentado, então não gosto muito de multidão. Não é tão agradável estar lá. Mas ali os arredores são lugares muito bonitos, vale a pena. Mas bem, voltando aqui pra nossa pauta, isso que a gente prometeu que não ia ter digressão hoje, né? Tentamos. Tentamos, a gente se esforça, gente. Mas bem, se de um lado a gente tem esse deslocamento de quilômetros e mais quilômetros de espaços que teoricamente estariam no mesmo local, por outro lado, a gente tem espaços que teoricamente estariam a quilômetros de distância entre si, apenas alguns passos um do outro, né? Isso porque a Warner, tal qual uma escola de samba do Rio de Janeiro, fez a mágica acontecer dentro de um galpão. Eles pegaram uma antiga fábrica de Rolls-Royce, que inclusive serviu de fábrica para aviões da... Olha, eu ia falar a FAB já. Não, FAB? A FAB é da Força Aérea Brasileira. Qual que é deles? Sei nada disso, tá doido? Não entendi avião, não. Outra coisa de heterotop aí, ó. Eu esqueci a aviação da Inglaterra. Os nossos ouvintes não vão mais continuar com esse episódio. Eles estão desligando agora, Thiago, e nunca mais vão ouvir 3 Vassouras por causa disso. Nossa, eu vou ficar o dia inteiro pensando nisso. Mas bem, essa fábrica de Rolls-Royce serviu também para a fabricação de aviões para a Segunda Guerra Mundial. E bem, ali eles aproveitaram esse espaço para montar vários dos cenários aí que a gente tem ao longo dos filmes. Dentre eles o próprio Grande Salão, como a gente já comentou aqui, o Beco Diagonal, o Ministério da Magia, o Banco
Gringotts, entre tantos outros. Inclusive, eu vou até me abster de falar, né? Porque muitos desses cenários podem ser considerados ou não como spoiler, né? Eu já adiantei o Ministério da Magia aqui, então é melhor eu seguir aqui, né? E não comentar mais desses cenários. Bom, o que eu sei é que uma das características mais marcantes desse filme é justamente a sua trilha sonora. E tem um nome por trás dela, que não é outro senão o John Williams. Mas a Elo tem vários comentários para falar acerca da trilha sonora, né? E esses comentários são mais relacionados à adaptação, né? Então a gente vai deixar aí pro bloco posterior. Não vamos comentar agora. Mas assim, gente, calma. Ouvinte, segura essa emoção que a gente vai sim falar mais detidamente acerca disso, só que no momento mais oportuno. Beleza? Os alunos do primeiro ano vão precisar de 3 conjuntos de vestes comuns, uma varinha... Um equipamento essencial, Harry. Um par de luvas de couro de dragão. Hagrid, são de dragão de verdade? Ora, não falaram de pinguim, falaram? Puxa, queria ter um dragão. Você gosta de dragão? Criaturas muito incompreendidas, Harry. Muito incompreendidas. E pra fechar esse bloco, a gente deve, lógico, comentar o elenco. Afinal, muito do apreço que nós temos com esse universo de Harry Potter se deve ao elenco, né? Então vamos começar com o mais importante, que é a parte Kids, o elenco mirim, que foi composto até a produção do primeiro filme por ilustres desconhecidos. Acho que vale começar falando do próprio Daniel Radcliffe, que é quem interpreta o Harry Potter. E, assim... Parece que eles estavam tentando fazer seleções lá, tentando ver várias crianças, não sei o quê. E já faltavam só 3 meses pro início das filmagens, mas não chegavam a um veredito, né? Não chegavam a uma escolha final. Até que o Columbus assistiu na BBC uma adaptação, olha aí as adaptações, né, pra telinha, né? Adaptação audiovisual do David Copperfield. Ele se encantou com o Daniel. Ao mesmo tempo, o David Heyman e o Steve Kloves combinaram de ir ao teatro ver uma peça chamada Stones in His Pockets. E quem estava na sala de teatro, lá na plateia? Sim, o pequeno Daniel Radcliffe, acompanhado por seus pais. Ele chamou muito a atenção do David e, acabando a peça, o David foi conversar com ele, né, pra chamar pra fazer um teste, para o casting e tal, não sei o quê. Os pais do Daniel ficaram meio relutantes no início e até onde eu entendi, eles ficaram relutantes justamente pelo teor, né, de ser um filme infantil, não sei o quê. Acho que eles talvez quisessem trabalhos mais sérios, né, tipo o David Copperfield pro pequeno filho ator deles aí. Mas eles acabaram cedendo. E antes de fazer qualquer teste, eles combinaram que o Daniel deveria primeiro trocar uma ideia com o David, ver, né, o que ele sentia ali e tal. Mas eles deram super bem logo de cara, então ele foi fazer os testes e o resto é história, né? É muito doido essa parte, assim, porque no livro é contado que o David e o pai do Daniel, os dois já eram conhecidos, né? E aí... suspeito. Não, calma, eu chego lá. E aí... O David meio que só conheceu o Daniel porque quando eles estavam no teatro, um foi cumprimentar o outro. Ah, não foi de graça, assim, né? Que ele foi cumprimentar. Parece que a peça inteira, o David, tipo, tava prestando atenção na peça, só que ao mesmo tempo fala, mano, esse menino aí parece que tem potencial. Acabando a peça, porque eu sou britânico, eu sou educado, não vou atrapalhar no meio da peça. Vou falar só depois que acabar. Quando acabou a peça, ele foi lá falar com o cara, só que ele já tinha ido embora, então ele ficou, tipo, muito maluco, assim. Ele realmente queria chamar o Daniel, sabe? E aí ele teve que esperar um tempo, aí nisso ele descobriu que o Columbus também já tava a fim de chamar ele e tal. Ah, tá. Agora a história fez mais sentido, né? Porque, tipo, um queria, o outro queria, mas eles não sabiam. Não, quer dizer que eles sabiam. Aham. E assim, me deu a entender que essa relutância dos pais do Harry era justamente pelo peso da parada, porque uma coisa é você fazer uma ponta numa adaptação da BBC, outra é você tá no filme da Warner com tanto de dinheiro que tá sendo investido. Então eles estavam preocupados com como o próprio Daniel ia reagir, né? E eles falaram, troca uma ideia lá com o David Heyman, vê se é isso mesmo que se você quer. E aí o David Heyman, como aumenta aqui nesse primeiro bate-papo que ele teve com o Daniel, o Santos dos dois bateu muito, assim, eles tiveram muitas ideias em comum e o David ficou impressionado. Uma criança de 11 anos ter tantos pensamentos acerca de tantas coisas e tal. Foi, Nossa, meu crianças Deus. Pensam, fascinante. Pois é, né? Nossa, você tem 11 anos e não come areia? Uau!
Mas eu tinha certa relutância com esse papinho, porque assim, eu achava que era papinho. Porque, primeiro, o Alan Radcliffe, que é o pai do Daniel, e o David Heyman já se conheciam. Falei, suspeito. Segundo, que tem um cara da produção que se chama Mark Radcliffe. Falei, Aí tinham falado que esse Mark Radcliffe era tio do Daniel. Eu fiquei, nossa. Nepotismo. Isso, essa impressão que dava, sabe? Que arrumaram um bico pra ele, que foi indicação do maluco e não sei o quê. E outra que eu achava o Daniel um péssimo ator e tal. Então, eu achava tudo isso muito estranho. Sim, eu sei. Eu tenho meus pontos aqui. Talvez por recalque, não sei. Mas eu acho muito doido, porque quanto mais eu estudo sobre essa parada, né? Estudando aqui pra fazer a pauta, mais eu começo a comprar essa ideia de que realmente foi tudo muito por acaso, que realmente eles não estavam conseguindo achar um ator, e aí calhou de uma noite o maluco foi no teatro, e por acaso o amigo dele que é agente literário tem um filho que tá começando e tal. E assim, outra coisa que corrobora com isso, com essa minha mudança de opinião, é que sim, realmente existe um Mark Radcliffe, que é um dos produtores, só que o maluco não tem nada a ver, ele não tem qualquer grau de parentesco com o Daniel, com é só um nome comum, né? Tipo... É só um nome comum. O cara, pra você ter noção, Elo, é americano. Tipo, ele não tava nem lá. Ele não tava nem lá, tá ligado? E assim, outra coisa também é que no livro é contado que o pessoal da produção, eles eram assim, um tanto quanto exigentes no que eles queriam pro protagonista, né? Porque assim, eles queriam que esse ator passasse ao mesmo tempo um ar de inocência e também certa maturidade. Além disso, eles queriam que ele transparecesse um quê de melancolia e que fosse guiado por um senso moral. Mas acima de tudo, que ele tivesse pinta de herói, como é esperado, né? A gente já falou 1000 vezes aqui, o Harry é uma figura clássica de heróis da literatura, além de ser capaz de sustentar o filme por 2h30, né? Assim, eles não queriam mais nada, né? Mas eu acho muito doido porque o Daniel tem muito disso. Se você reparar, ele tem essa coisa, né? Ser inocente, mas ao mesmo tempo ter certa maturidade. Tem muita melancolia na personagem também, né? E querendo ou não, ele consegue. Ele mata no peito, né? Essa questão de ser o protagonista do filme por 2h30. Outra coisa é que no livro tem uma fala do Daniel que eu acho que me pega demais, assim, porque perguntaram pra ele, na época de produção do Pedra Filosofal, o que ele achava do personagem, né? Se ele identificava de alguma forma com o Harry dos livros. E o Daniel responde que sim, assim. Ele fala que acho que sou um pouquinho parecido com ele. Eu também gostaria de ter uma coruja. Eu achei essa resposta de uma ingenuidade, assim, que é muita cara, sabe, de uma criança. Porque o Daniel, no final das contas, era isso, sabe? Uma criança que desprendia as coisas mínimas, como no seu personagem, ter uma coruja ele também queria ter, sabe? Frente ao peso da fama que tem, né? Porque já na época estava estabelecido que era uma puta produção da Warner, sabe? Assim como o Harry também. O Harry também tem uma puta fama em cima dele, mas ele não se prende a essa fama, né? Ele é meio que alheio a isso. Ele vai dar valor pra outras coisas, vai dar valor para as amizades. E para o papel da Hermione Granger, foi a Emma Watson a grande felizarda, né? Quem assistiu De Volta a Hogwarts, no caso... De volta a Hogwarts. Adoro. Quem assistiu De Volta a Hogwarts viu que a atriz se identificou logo de cara com o personagem. E ela queria esse papel a todo custo, porque aí foi realizada uma seleção assim, maior, sabe? Foi uma galera lá pra tentar pegar esses papéis. E os pais dela ficaram preocupados, né? Porque assim, ela tava criando muita expectativa com um negócio que era muito difícil de conseguir. E eles ficaram, nossa, a chance dela não conseguir é grande, e aí ela vai ficar super chateada, né? Uma menina de só 9 anos e tal. Mas deu tudo certo. Voltando aqui pro De Volta a Hogwarts, da HBO Max, né? O documentário, mostraram que, assim, eram filas quilométricas de atores mirins pros papéis. E teve muita gente pra fazer o Harry, mas também teve pra Hermione, pro Rony, então assim... Não, pra todos, né? Até os alunos mais figurantes, acho que chamou a galera lá, né? Imagino que sim. Bom, mas ela foi escolhida e teve que lidar aí com outros BOs que vieram conseguir isso, né? Como a gente também viu no documentário, mas o que fica pro episódio de hoje é que o Columbus comentou que, assim como a Hermione, a Emma tinha mesmo um senso, assim, da personagem, sabe? Ela era brilhante, afiada como uma faca, essas coisas todas. E o mais louco é que os atores têm uma personalidade parecida mesmo com a dos personagens, né? Mais pra frente, em um filme posterior, o pessoal do design da produção montou o quarto da Hermione. E aí, quando
foram falar com a Emma pra ver o que ela achava, né, desse cenário e tal, ela mandou faltam mais livros. Adoro isso, muito bom. No outro momento das filmagens, mais especificamente pro terceiro filme, o Cuarón, que foi o diretor do terceiro filme, né, pediu que cada um dos protagonistas escrevesse uma espécie de dissertação, assim, uma redaçãozinha sobre os personagens que eles estavam interpretando, né? E o Daniel fez 2 páginas de trabalho. Já a Emma escreveu páginas e mais páginas, assim, ficou, tipo, tudo sobre a Hermione. De forma, assim, muito detalhada, muito meticulosa. E o Rupert Grint, que é quem faz o Rony... Meu, ele simplesmente esqueceu de entregar a parada, tá ligado? Gente, tem coisa mais Ronald Weasley que isso. Uma coisa engraçada é que o Rupert só tinha atuado em peças de escola. Então, assim, mó salto, né? De peças de escola pra uma super produção. Mas ele era super fã dos livros e quando foi anunciada essa abertura de testes, né? Pra escolha do elenco do filme, ele falou, vou lá arriscar, né? Só que como ele não tinha quase nenhuma experiência, pensou que teria que fazer alguma coisa pra se destacar dos demais. Então, para o teste de vídeo, que imagino eu seja tipo Big Brother, sei lá, alguma coisa assim, o primeiro teste é um vídeo seu, né? Pra te chamarem. Enfim, o Rupert se gravou fazendo um rap. Mano, eu quero muito ter acesso a essa fita. Porque... a gente precisa disso, né? Como assim? Será que tem no YouTube? Porque deve ser muito bom, mano. O Rupert Grint com seu, então, 11 anos mandando um rap, tá ligado? Deve ser fofinho. Okay, bear in mind, I was 10 when I did this. So anyway, hello there, my name's Rupert Grint. I hope you like this and don't think I stink. I'm 4'9" and 8 to 11. That's what I'm Mas bem, quanto ao restante do elenco mirim, a gente tem ainda algumas menções, né? O Tom Felton, que é quem faz o Draco Malfoy, os gêmeos Oliver e James Phelps, que obviamente fazem os gêmeos Weasley, o Alfred Enoch, que é quem faz o Dino Thomas. Isso aqui eu quis destacar, não pela atuação dele em Harry Potter, porque eu acho que dos 8 filmes, se ele tem uma fala, é muito, mas é porque depois ele veio a fazer séries que eu gosto, como How to Get Away with Murder, e ele é brasileiro, ele é anglo-brasileiro, tanto que ele vai participar de um filme do Lázaro Ramos e vai contracenar com o Seu Jorge. Então, precisa citá-lo aqui, não é mesmo? Também temos o Matthew Lewis, que é quem faz o Neville Longbottom, que eu já falei aqui, é um homem, assim, maravilhoso. Nossa, que eu mando da p***. Fora que ele xinga o Neymar no Twitter, então eu acho isso maravilhoso também. Mas o mais doido é que na Wikipédia dele tá dizendo que ele é muito fã do Brasil, que ele é primo do Neymar e tá sempre elogiando um primo no Twitter. Então... Adoro a Wiki. Eu acho que talvez seja fake, né? Mas não tô muito seguro. E além disso, a gente também tem o Devon Murray, que é quem faz o Seamus Finnegan, que eu já comentei algumas vezes aqui. Ele, acho que ele é o supra-sumo de um irlandês. Ele é muito irlandês nos filmes. Eu achei isso engraçado também. Já com relação ao elenco adulto, temos aqui vários medalhões do audiovisual britânico. Começar pelo Richard Harris, né? Que foi o primeiro Dumbledore. Rob Coltrane no papel de Hagrid, adoro. A Meg Smith como professora Minerva McGonagall. O Alan Rickman como professor Snape. Tipo, nossa, muito querido, né? Todo mundo adora. Fiona Shaw como tia Petúnia. Richard Griffiths como tio Walter. Ian Hart como professor Quirrell. David Bradley como Argus Filch e John Cleese, que é quem faz o Nick quase sem cabeça nos primeiros 2 filmes. E quem não lembra, o John Cleese também é um dos Monty Python. Aí a Rowling queria um, acabou ficando com o outro, né? Maravilhoso. Você vê que como nós, ela era fã do Monty Python, né? O Richard Harris, que faz o Dumbledore, só topou participar depois que a sua neta pediu
Quer dizer, tipo, exigiu que ele interpretasse o personagem com direito à ameaça. Não falo mais contigo se não fizer. E diante desse ultimato, não sobrou muita opção para o ator irlandês, né? Teve que fazer o Dumbledore. Mas totalmente excelente. Agora, quem rouba a cena mesmo no elenco adulto é a Meg Smith. Ela consegue passar toda a severidade e austeridade da professora Minerva. E também deu pitacos na sua personagem, né? Quando a figurinista chegou junto pra discutir, né, os esboços que ela tinha feito, né? Inclusive, a figurinista é a Judiana Makovsky. Ela mostrou vários esboços com roupas na cor verde esmeralda. Mas a Meg Smith sugeriu que a personagem tivesse alguns adereços escoceses. Então, ela ganhou um broche celta, além de um chapéu que é uma mistura de chapéu de bruxo com um chapéu de caçador com penas de caça. E o livro descreve como sendo um chapéu esportivo, mas eu não entendo nada de chapéu. Se tivermos ouvintes que entendem de chapéu, chapeleiros, podem nos definir aí o que seria um chapéu esportivo. Mas eu sei que, assim, realmente esse chapéu é muito marcante, né? Ficou muito bonito, assim, é uma das roupas mais legais, a da McGonagall. Eu acho muito doido, porque o livro começa a descrever em detalhes o chapéu. Eu só fiquei, gente, mas pra mim era só chapéu icônico de bruxa, mas aí fala das penas e que tinha um xadrezado e que não sei o que, mas bom, né? Esse livro quis destacar porque alguma coisa tem aí, não sei. É uma coisa que eu não consegui imaginar. Talvez tenham muitos chapeleiros aí pelo mundo que se encantaram com o chapéu da Meg Smith, né? Mas bom, falando também de figurinos, outro que deu um trabalhão aí pra produção foi o Robbie Coltrane, né? Que a gente, como a gente apontou aqui, foi quem fez o Hagrid. Isso porque a gente tá falando do autor com proporções de um humano, né? Fazendo um meio gigante. Então, assim, eles tiveram que usar muita parafernália para passar essa sensação, né? Dele ser muito maior do que realmente era, né? Então, assim, para começar, eles tiveram que chamar um dublê para fazer as cenas abertas, e quem assumiu esse papel de dublê foi o ex-jogador de rugby britânico Martin Bayfield, que tinha apenas, Elô, assim, só 2,8 metros de altura. Caramba! Nossa! Isso deve ser muito legal. Imagina você ter 2,8 metros. Isso é muito bom. Nossa, eu ia odiar. Mas... Por quê? Porque, cara, você já pegou ônibus? É, tem razão. As pessoas altas sofrem, né? Nossa, eu com meus 1,78 m já sofria pra caramba perto do banco do ônibus. Imagina você ter 2 metros de altura. Justo. É, mas é muito engraçado. Tem umas fotos comparativas do Robbie Coltrane do lado do dublê, do Marty. E, mano, é muito bizarro. O Marty é muito gigante, assim. E ainda, com o uso das roupas, ele fica mais alto, né? Inclusive, mano, era uma parafernália muito louca, assim, de roupas, porque eram camadas e mais camadas, além de próteses e tal, pra justamente dar essa sensação de maior, né? O próprio Robbie Coltrane usava bastante dessas roupas, e é interessante que alguma dessas camadas de roupa eram roupa de refrigeração, pra ele não morrer de calor, tá ligado? Porque, nossa, real, enfim, né? Eram muitos tecidos e alguns eram roupa pesada, com lã, com peles, tá ligado? O próprio dublê tiveram que fazer uma máscara especial pra ele ficar mais parecido com o Robbie, né? Para os dois ficarem mais semelhantes. Só que é muito engraçado, revendo o filme, que as cenas mais abertas, assim, que é o dublê, fica muito escancarado que não é o Robbie. Não sei se você reparou revendo o filme, mas é muito sinistro. A primeira vez que eu vi que não era o Robbie, inclusive eu tomei um susto, cara. Eu fiquei muito assustado, assim... Caralho, mano, quem que é esse maluco? E ele tá sempre com um sorriso bobo na cara, então é tipo mais bizarro ainda, sabe? Assustador, mano. Mas bem, eu sei que também o design de produção, além de ter toda essa preocupação com dublê, com roupas e não sei o que, também tiveram que se preocupar com o próprio cenário em volta, né? E os props. Como que é prop em português? Sempre esqueço. Cara, eu não sei. Objetos cênicos? Objetos cênicos. Vamos mandar assim. Objetos cênicos. Porque assim, todos os objetos que tinham nas proporções do Robbie, né? Isso, qualquer coisa. Prato, garfo, sei lá, um regador de planta, enfim, qualquer objeto mesmo, eles tinham que fazer uma réplica desse objeto em proporções maiores e, tipo, tinha que variar, tá ligado? Pra justamente, dependendo da cena, ter essa disparidade de tamanho das pessoas não gigantes para um meio gigante, tá ligado? E por último, mas não menos importante, a gente ainda precisa falar do Alan Rickman, que aqui interpreta o Severus Snape. E esse era o primeiro nome desde o começo para Rowling, né? O Alan Rickman já era um ator de renome britânico, e ela
tinha associado assim, pra fazer o Severus Snape vai ser o Alan Rickman, é isso. Só que na primeira interação que os dois teve, o Alan não estava muito convencido de fazer o personagem, e um dos argumentos que ele tinha é que ele justamente não conhecia o personagem, né? Ele falou, como que eu vou interpretar um cara que eu nem conheço? Aí a Rowling, não sei se ela tirou do realmente, ela já tinha planejado, ela falou qual que ia ser o destino do Severo, né? E aí, diante dessa revelação, desse spoiler, aí ele se animou e falou, não, agora achar comigo, é isso. Só que assim, eu preciso dizer que é sacanagem a atuação do Alan, não porque ele é ruim nem nada disso, mas é justamente pelo contrário, o cara é muito bom, assim, ele é magnético, quando ele tá em cena, sabe? Eu acho surreal, eu não sei se, porque eu sou muito fã já dele, mas eu vi em cena... Não, ele é ótimo mesmo. Só faltava levantar e bater palma, porque o cara... é muito incrível as impressões que ele dá pro Snape, tá ligado? Ele é muito teatral em tudo que ele faz, nos gestos, a linguagem corporal dele, o jeito que ele move a capa, eu acho muito incrível, assim, sabe? A cara dele sempre tão frio, enigmático, assim, lidando com as crianças, ele ainda é bastante... filha da p*** com as crianças, não tem outro termo aqui, assim, né? Sim. Mas eu acho que ele destoa muito do Snape dos livros, porque o Snape dos livros, ele só é chato, ele é só mesquinho, ele só é arrogante, ele tá o tempo todo maltratando as crianças, berrando, ele é muito explosivo, né? O tempo todo ele tá muito e ele deixa transparecer muito das emoções ele é um cara dele. Full pistola, full time. E o Alan Rickman não. Você nunca sabe o que realmente tá passando na cabeça dele, assim, sabe? Isso eu acho muito, muito foda. E eu acho que muito do carinho que os fãs têm pelo Snape é por conta do Alan Rickman. E eles meio que simplesmente esquecem. Cara, ou passam pano. Eu tô junto com você nessa. Simplesmente passam um pano pra muitas coisas que o Snape dos livros faz, né? Tem até um vídeo bem legal da Mikan falando sobre como Hollywood muda muitas das atitudes, né? E personagens que são cinzentas nos livros, né? Quando são adaptadas para filmes, elas tomam uma cara mais heróica, né? O exemplo mais claro aqui é o próprio Tyrion, né? Na série ele é muito mais mocinho do que nos livros. Nos livros ele é filha da p*** e pronto, tá ligado? Cara, sim, com certeza. Eu tinha lido os livros, aí eu fui ver a série, aí eu voltei nos livros um tempo depois, eu fiquei tipo, nossa, mas esse cara é babaca, como que eu gostava dele, sabe? Não, rola muita romantização. Tipo, os livros já são romantizados, né? Mas nos filmes... E isso não é exclusivo de Harry Potter ou Game of Thrones, no geral, né? Ainda tem muito desse estilo. Mas vou te dizer que assim, sem querer tacar vários spoilers de livros e livros pra frente, vamos torcer para o podcast continuar, né? Onde a gente vai falar sobre isso. Mas eu acho que o Snape dos filmes, justamente por essa atitude mais contida, ele faz mais sentido pra história, sabe? Não, com toda certeza. Vou só deixar isso aqui. Eu acho que o Original falou assim, nossa, Rowling, mas você não manja mesmo, né? Deixa pro pai aqui, deixa que eu faço. Eu acho. Eu acho que ele percebeu que precisaria, né, ter essa atitude. E uma coisa que me surpreendeu muito, né, porque assim, eu gosto muito de Harry Potter e tal, mas com certeza quando você me chamou pra fazer o podcast foi uma outra relação, né, de estudar mesmo, de, sabe, analisar com profundidade, ver, assim, por todos os ângulos. E mesmo assim, às vezes eu tô ouvindo algum episódio e fico, puxa, eu poderia ter falado isso também, poderia ter abordado aquilo lá também, mas enfim, né? Não dá pra esgotar, é realmente um livro e um filme, é uma história, um mundo, um universo muito complexo, né? Mas eu não tinha a menor noção de que o Snape e os pais do Harry, né? Os falecidos pais do Harry, enfim, vários outros personagens eram mais novos, porque a minha referência era o Alan Rickman, sabe? Então, eu fiquei muito chocada, assim, quando você falou, não, cara, mas no livro ele não é tão mais velho, né? Ele é um pouquinho mais jovem, pá. Realmente, eu esqueci de colocar isso pra pauta, mas que bom que você trouxe que tem esse detalhe também. Uma grande divergência do Snape do filme pros livros é justamente a idade, né? O Alan Rickman já era cinquentão, se não me engano. Cinquentão ou quarentão. Pelo menos ele passa essa vibe de cinquentão ou prestes a fazer 50. Uhum. E nos livros ele é jovem, ele tem lá seus 30 anos, tá ligado? Porque a gente precisa lembrar que o Snape, acho que é um detalhe mínimo, né? Ele entra pro corpo docente de Hogwarts logo depois que ele se forma. Então ele entra com 17, 18 anos, sabe? Máximo 19. E se passaram só 11 anos. 11, 12 Nossa, anos, então ele tem lá seus 30 e poucos, Mano, esse sabe? cara é mais novo que eu, assim. Eu tô muito chocada.
nada, como assim? E só indo nessa seara de idade, os pais do Harry também no filme parecem mais velhos, né? Do que eram pra ser. Pelo menos me dá a sensação que eles já são quarentão também, assim. Então sim. eles envelheceram os personagens. Acho que até pra casar com essa questão da geração do Snape, né? Sim, não, né? Ficar Só mais não próximo. bate com a própria linha temporal que o próprio filme estabelece. Quer dizer, não estabelece porque em nenhum momento ele fala quando se passa, né? Então, olha aí. Ele podia ter feito umas viagens e tido outras experiências profissionais. Só que não. Mas, bom, eu acho que de bastidores, pelo menos grande parte dos bastidores a gente abordou bem aqui, né? Com elenco, produção, etc. Eu acho, Lu, que a gente pode partir agora pro nosso comparativo entre filme versus livro. O que você acha? Pô, vamos lá. Senão a gente não acaba esse episódio, os ouvintes vão até ficar cansados da gente, né? Mas eles põem aí na velocidade 1.2 e tá tudo certo. Nossa, eles vão ter que pôr na 2. Que exagero, Lu. Vamos começar a falar mais rápido pra eles não conseguirem deixar o episódio acelerado. Mas antes da gente comentar sobre as adaptações propriamente, vocês acharam que a gente ia ser rápido aqui. Jamais. Jamais. Elo, eu quero fazer um exercício contigo. Queria te perguntar como que foi o seu primeiro contato com esse filme. Nossa, James, faz tempo isso aí. Assim, vou ser honesta, faz tanto tempo que eu não lembro se a primeira vez que eu vi o filme nós fomos ao cinema ou se eu esperei chegar na locadora. Cringe, né? Locadora. Mas enfim, outros tempos. Elo, cringe é muito cringe. Falar cringe é muito cringe. É mesmo. É coisa de pessoa cringe tentando ser, assim, consciente, né? Mas, enfim, você locadora. É vintage. Elo, você é vintage. Pô, boa, gostei. Tô aqui com a minha calça skinny e sapatilha toda vintage. Mas assim, na boa, eu acho que a gente deve ter ido no cinema em família, porque os meus pais também gostaram muito do livro, sabe? Ou pelo menos meu pai deve ter ido comigo, sei lá. Mas assim, eu não sei nem dizer se eu assisti primeiro a versão dublada ou legendada com áudio original, porque nessa época eu já era chatinha do áudio original, né? Eu entendia zero de inglês, mas eu queria ver o filme com áudio original, não sei o que. Acho que até porque as crianças têm um senso assim de, eu sei ler, eu consigo acompanhar uma legenda, então eu sou todo adulto aqui assistindo o filme legendado. Sei lá, né? Mas lá no interior, eu não sei, muitas vezes os filmes, especialmente esses mais voltados para o público infantil, chegavam só com a versão dublada, né? Eu lembro que, um pouco mais recente, teve o filme do Deadpool, e a minha prima tava toda animadinha lá pra ver tal, não sei o quê. Aí ela chegou, só tinha dublado. Teve que ver dublado mesmo, né? Mas enfim, fica... Vou me abster aqui com esses seus comentários atacando a instituição nacional brasileira. Não, pode parar. É a dublagem nacional. Eu acho legal ter filme dublado, mas eu acho que é bom ter opção, né? Poxa, é o cinema, você tem que poder escolher se você quer ver o dublado ou legendado. Acho que tem que ter os dois sempre, gente, sério. Não, tô sendo chato, mas sim, realmente é isso. Não, mas tem razão, vamos pontuar bem aqui, tá? Cada um assiste como quer, como se sente mais confortável, como consegue também, né? Tem muitas questões o que aí. Fica é que você não lembra porque você tem Alzheimer. Não, pô, eu lembro que a minha impressão geral é que eu fiquei enchendo muito o saco por causa das diferenças entre filme e livro, né? Afinal, eu era uma criança, eu não tinha essa consciência. Mas eu gostei, assim, eu achei o visual impressionante. Só que, assim, eu tão lembro vagamente que eu achava que a cena do desafio das poções existia no filme e não, essa cena só não está lá. E como que foi pra você? Você lembra melhor do que eu quando você viu esse filme? Quer dizer, eu lembro muito mais dos momentos antes de ver o filme do que vendo o filme em si. Porque, assim, eu vi esse filme muito moleque. Eu tinha 5 anos quando o filme estreou aqui no Brasil.
Ai, um catatauzinho, gente, fofo demais. E assim, não foi a primeira vez que eu tinha ido no cinema. Antes eu ainda fui ver Inspetor Bugiganga. Quem lembra, né? Mas eu lembro de ter muito medo desse filme, porque rolavam uns trailers na TV, e eu lembro de ver esses trailers e ficar com pavor, porque eram as coisas meio dark, meio sombrias. Quer dizer, é o filme do Harry Potter, né? E é bruxaria e tal, mas eu ficava com muita sensação, assim, de que bruxaria era uma coisa maligna, e eu tremia muito na base, né? Aí mas a sua família é evangélica, alguma coisa assim? Não tem nada. Não, né? Nada. Senão acho que eles talvez nem tivessem, dependendo, né, do grau, assim, talvez nem fossem no cinema, né? Se eles fossem evangélicos, eles simplesmente... Eu não ia ver esse filme, tá ligado? Eu acho que não. Esse filme é um pouco polêmico. Eu lembro que na época a Igreja Católica e muitos evangélicos caíam matando, assim, né? Mas, tipo, até baralho do Yu-Gi-Oh! Era das trevas, então... Tudo era das trevas. Enfim. Mas assim, meu pai e minha mãe me pegaram, me levaram no cinema, e quando eu descobri que era Harry Potter que a gente ia ver... Eles não te falaram. Não, ele só foi chegando na sala e falei, que filme que a gente vai ver? Daí nem lembro se foi que meu pai. Fofo, eles queriam ver. Eles foram muito no embalo. Minha mãe é muito fã de Harry Potter. Quer dizer, era muito fã de Harry Potter. E aí eu lembro de quando descobri que era Harry Potter, nossa, mas eu ficava muito com na mão, assim, eu ficava com muito medo assim. Eu nem lembro se eu fiz escândalo, alguma coisa, se eu transpareci, mas eu sei que eu por dentro tava com medo, assim, não tem outra palavra pra descrever, sabe? E eu lembro até que a gente chegou atrasado. Não sei se eu atrasei, meus pais também, ou se eles simplesmente se atrasaram, alguma coisa. Eu sei que quando a gente entrou na sala, já tinham passado os trailers e o filme já tinha começado. O Dumbledore já tava andando na Rua dos Alfeneiros. Eu lembro muito claro dessa imagem, vendo o Richard Harris caracterizado como Dumbledore apagando as luzes da rua. E é isso que eu lembro do filme, assim, não lembro de mais nada. Eu lembro, quer dizer, eu tenho a sensação que eu gostei do filme, porque senão eu não ia virar esse fanchado de carteirinha que eu sou hoje, né? Se você tivesse ficado traumatizado, acho que talvez você tivesse dado uma desencanada desse negócio, né? E eu lembro que eu vi, acho que todos os filmes eu vi no cinema, inclusive fui no cinema, que é perto da casa da minha tia, lá no shopping Central Plaza Shopping. Eu lembro que é muito marcante, porque a gente ia muito nesse shopping pra ver os filmes de Harry Potter, né? E aí as coisas mudaram, né? Eu já não fui tanto pra São Paulo, a gente ia todo final de semana pra ver meu avô morreu e tal, a gente não ia mais. Aí mais recentemente, quando eu voltei nesse shopping, eu lembro de ser muito marcante de andar assim pelos corredores e ver o cinema e ter essas memórias afetivas, sabe? De eu indo no cinema ao longo desses anos pra assistir esse filme e tal, então foi bacana revisitar esse meu passado. Oi pessoal, Thiago do Futuro, com uma qualidade de áudio não tão boa quanto o restante do programa, mas fiquem tranquilos que é só nesse trecho. Eu tô gravando posteriormente, sem meus equipamentos, mas enfim, já falei demais acerca de coisas mínimas. Enfim, eu tô interferindo aqui no episódio para dar um recado, e o recado é que tivemos alguns dos nossos ouvintes que também quiseram participar dessa dinâmica de comentar como foi a sua primeira vez com esse filme. E o primeiro ouvinte, ele já participou aqui do Três Vassouras. Quem não lembra da ilustre participação do Ítalo Damasceno, que fala diretamente de Teresina, no Piauí. Oi Thiago, oi Heloísa, oi galera que tá ouvindo o podcast Três Vassouras. A minha experiência com o filme 1 é muito engraçada porque, na verdade, eu vi primeiro 2. Eu nunca tinha lido nenhum livro. Aí, quando já saiu o filme 2, uma tia minha pediu para eu levar uns sobrinhos dela, que não eram meus primos, mas eu conhecia desde que tinha nascido, para ver o filme do Harry Potter e a Câmara Secreta. Eu disse, vou lá levar esses meninos para ver esse filme. E assisti e achei mó legal no cinema, né? Eu disse, então deixa eu ver como é que é esse 1. E aí vi o primeiro filme e achei também muito bacana. E só então que eu fui começar a ler os livros. Porque eu disse, então merece ver os livros. E valeu demais a experiência. E a parte que eu mais me lembro é a parte do xadrez de bruxos. Essa, pra mim, é minha parte favorita do filme. E o nosso segundo ouvinte, pra variar, também já participou aqui do Três Vassouras. Sim, gente, é o Bruno Busses, que fala diretamente de Buenos Aires, na Argentina. Oi, aqui é o Bruno Busses, escritor, que já participou algumas vezes de Três Vassouras.
e eu tô mandando esse áudio para falar um pouco sobre como foi a minha experiência vendo a Pedra Filosofal, e isso já faz muitos anos, assim, que é um exercício, quase um desafio de memória, esse que me enviou o Thiago aqui. Eu me lembro de poucas coisas da minha primeira experiência vendo o filme. Eu lembro só que, como eu já tinha lido algumas coisas do livro, eu fiquei muito impressionado com a escolha do Daniel Radcliffe como Harry Potter, porque eu lembrava muito que no livro falavam que o cabelo dele era despenteado. Eu pensava no meu cabelo como um cabelo despenteado, e meu cabelo é muito cacheado. E aí, quando eu vi o Daniel Radcliffe com aquele cabelo super liso, quase japonês, isso foi pra mim uma decepção infantil tremenda, porque eu não achava que ele podia ser Harry Potter, embora agora a gente sempre associe a imagem dele facilmente à imagem do Harry. Pra mim ele foi uma má escolha e eu não consegui, mas depois, quando vi o filme, eu me impressionei, e eu lembro muito dessa magia que a história conta, né? De como a história está bem contada na minha cabeça. Era uma transposição praticamente direta do que eu tinha sonhado, do que eu tinha imaginado para a tela. Eu me lembro de ter visto o filme em fita, não foi no cinema. Foi quando o filme já chegou nas locadoras. Eu lembro de ter visto o filme numa fita. Depois, o segundo filme, sim, já em DVD. E aí no DVD tinha um joguinho que eu amei jogar e tudo. Mas o primeiro eu lembro que foi ainda numa fita. E uma fita cassete para os ouvintes jovens que não fazem ideia do que seja isso. Isso, eu me lembro muito dessa experiência de achar que o Harry não estava bem representado. Mas depois, de quando ver o filme em conjunto, ver toda aquela recriação daquele universo, ficar muito impressionado e, enfim, arrancar um pedacinho de madeira de uma árvore e ficar fazendo de varinha e imaginando-se nesse universo também, né? Porque acho que essa é a grande graça de ser uma criança, você facilmente entra na onda, né? Acho que eu vou por aí, eu não sei o que o pessoal tá falando, tô curioso para saber as impressões das outras pessoas em relação ao filme. E tô curioso para saber como é que vai ser esse episódio especial, depois de vocês passarem por toda a história do livro. Como é que vocês, que estão com a história muito fresca na cabeça, vão ler essa adaptação? Tô curioso. E a gente ainda tem o terceiro áudio, que é da nossa ouvinte Livian Santos, que fala diretamente de Jundiaí, São Paulo. Olá, queridos ouvintes dos Três Vassouras. Eu sou a Livian, eu sou de Jundiaí. E eu vou contar pra vocês a minha primeira experiência com o primeiro filme de Harry Potter. Eu assisti o primeiro filme muito nova, na real, porque a minha irmã mais velha já era apaixonada por Harry Potter e aí ela me introduziu a essa saga. Então eu acho que com 7, 8 anos no máximo eu já tava totalmente imersa nesse mundo. Mas eu lembro até hoje que com o primeiro filme eu me senti maravilhada, assim, sabe? De ver tudo aquilo que eu já gostava muito nos livros se tornando real, assim, concreto, sabe? E ver tudo aquilo, todas aquelas magias e os feitiços e as coisas levitando de verdade, né, na tela. É realmente maravilhoso de um jeito diferente e mágico, né, de um jeito diferente. Lembro que mais pro final do filme, assim, eu tava com aquela sensaçãozinha de tipo... Putz, isso aqui é um marco na minha história, sabe? Não tinha como não amar aquilo. Não tinha como não amar. E foi uma experiência totalmente diferente do que a minha experiência com os livros, obviamente. Mas tão boa quanto. Eu gosto muito até hoje do primeiro filme. Eu acho ele incrível. Tá guardado com muito carinho no meu coração. Ao lado do resto da saga. E é isso, eu acho que o primeiro filme realmente é um marco, assim, isso aqui é gigante mesmo, sabe? E esses foram os áudios. Voltamos agora com a programação normal.
E bom, a gente falou das nossas experiências passadas aqui, como se... foi uma vida, né? Foi uma vida de distância aí, porque faz muito tempo. Faz muito tempo. Mas eu queria saber, então, Elo, se poder fazer um comparativo, eu não sei, enfim, como que foi seu último contato com o filme, agora que você viu pra gravar esse episódio aqui? Então, revendo agora, eu achei meio corrido, né? Por exemplo, eles insistem em colocar aquele episódio do Norbit, do Norberto, né? O dragãozinho. Mas não dá muito tempo pra desenvolver. As crianças aparecem, vem o ovo chocar, aparece Malfoy, denuncia pra McGonagall, pá! Estão os 4 ali, sem o Neville, na floresta. A impressão que eu tive é que se eu não tivesse lido o livro, eu não ia entender muito bem o que tá acontecendo, sabe? E eu já tava sabendo dessa sua impressão, né? Você comentou comigo antes da gente gravar o episódio, então eu vi depois que você, e eu já tinha noção disso que você tinha me comentado, então eu fui ver esse filme com essa impressão, né? Preocupado em assistir o filme como se fosse a minha primeira vez, né? Como se eu não conhecesse aquela história, para justamente ver o filme como uma obra pela própria obra, sabe? Para ver se o ritmo tava tudo adequado, se ele contava tudo que ele se propunha e tal, se a pessoa assistindo o filme pelo filme pudesse entendê-lo. E aí, só para ter uma experiência mais completa, eu acabei vendo a versão estendida do filme, não essa última que saiu para comemorar os 20 anos de Harry Potter, mas uma outra versão estendida perdida por aí, né? E assim, claro que eu poderia também estar roubando na minha análise, porque, enfim, eu tenho uma versão mais completa do filme, mas a verdade é que eu já tinha visto essas cenas cortadas, elas não são muitas, mas ainda assim, é claro que elas vão acabar mudando a percepção de algumas coisas, né? Eu até posso comentar, quer dizer, até gostaria de comentar acerca dessas cenas, mas eu acho que fica para um outro momento, eu não comento porque, enfim, tem muitas coisas para se comentar aqui acerca do filme, mas assim, eu vou deixar um link aí na descrição para que vocês também tenham acesso a essas cenas da versão estendida, tá? E assim, uma coisa que eu tinha desse filme, uma percepção que eu tinha, é que ele era o mais próximo dos livros, né? Talvez por ser o livro mais curto, fosse mais fácil de adaptar e tal, mas enfim, assistindo o filme eu vi que realmente é isso. Ele tem muito do livro, né? Muitas cenas, mas mais do que ter essas cenas, na verdade, eu acho que o filme traduz muito o conceito de adaptação. Porque assim, é claro que muita coisa acabou ficando de fora que tem nos livros, né? Porque a gente tem que considerar, gente, é uma produção desse tamanho, um orçamento miliardário mesmo, tá ligado? Então, aquela velha máxima que tempo é dinheiro, aqui se aplica muito bem. E fora que a gente colocar tudo que tem no livro, o filme fica com 5 horas, então é um ritmo maçante e tal. Mas, por isso, esse conceito de adaptação que eu quero dizer é o quê? Basicamente, de que a gente tem muitas interações que no livro se dão em 2, 3 cenas, e aqui eles se sintetizam em apenas uma. E aí, só para exemplificar algum desses momentos do livro, por exemplo, quando o Harry tromba com o Draco, né? No livro, da primeira vez, é lá na Madame Malkin, uma segunda vez no Expresso de Hogwarts. No filme, por outro lado, o que rola é que eles se encontram uma vez só, e isso é já em Hogwarts, enquanto eles aguardam a Minerva voltar para levá-los ao grande salão e aí realizar o sorteio das casas. Não é sorteio da casa, mas enfim, o chapéu seletor fazer a seleção das casas, né? Não é um sorteio, é uma seleção. Ou então quando o Hagrid e o Harry vão até o Beco Diagonal para fazer aquelas compras, né, de materiais escolares. No livro, porque é um livro só, o Hagrid devolve o Harry pros Dursleys após as compras, né? E aí se passam semanas até que o Harry, por fim, vá a Hogwarts. E no filme não, isso tudo acontece de uma vez. O Hagrid aparece, eles vão pra Londres, fazem as compras, de lá o Harry já pega o Expresso de Hogwarts, né? E assim, tem algumas cenas que também foram excluídas, né? Acho que o caso mais rápido assim que eu posso citar é justamente daquela primeira cena do livro que a gente acompanha o dia a dia do tio Walter, né? Ela não tem qualquer menção a ela e é isso. Então o que rola é que ele sintetiza muitas coisas, mas a essência do livro tá ali. E isso, no final das contas, é o mais importante, gente. O livro, como a gente brinca, é um filme, é como se fosse um filme de sessão da tarde. E o filme de 2001 também o é. E isso, embora pareça, não é uma ofensa. A gente não tá ofendendo o filme dizendo que ele é um filme de sessão da tarde. Isso não é demérito nenhum. Na verdade, é um baita elogio, né? Nossa, sessão da tarde presente aí nas nossas vidas, né? Muitos filmes foram assistidos. E assim, é a proposta. O filme é nesse estilo, né? Quanto à adaptação, nós não podemos esquecer que também é um tipo de tradução, uma tradução entre linguagens.
E nesse caso, é da linguagem literária para a linguagem audiovisual do cinema. Cada uma dessas linguagens tem suas características, né? Suas possibilidades e suas limitações. Um ponto que fica bem claro é isso que a gente estava falando antes dos cenários. Tudo que for escrever de cenário tem que ficar lá descrevendo, né? Tipo, era assim, era assado, era de tal tamanho, de tal cor, não sei o quê. Mas com fotos, ilustrações e no cinema, o cenário já tá ali visualmente. Ele vai ser percebido de uma vez só, né? Bem mais rápido do que descrever. E aí cabe, na realidade, da edição, do diretor e do próprio pessoal do design de produção, do que vai ficar em mais evidência ou não, né? Aquele caso, sei lá, de a arma de Chekhov, por exemplo, se o objeto ele vai ter um peso mais lá na frente, é óbvio que ele vai ter um destaque, como um close, etc. Sim, claro. E aí se traduz de outra forma, né? Uma coisa que é legal também do cinema, que é muito legal de pontuar, que pelo menos quando descobri eu achei sensacional, é que o narrador no cinema é a própria câmera. Então o que ela escolhe ou não mostrar é simplesmente o narrador te descrevendo, né? Só que de uma maneira visual. Realmente. Assim, lógico que quando a gente tá falando de audiovisual, deixa menos espaço pra imaginação. Um caso que fica bem marcante é o da Hermione. No livro, ela tem uma descrição super vaga, mas quando a gente vai pro filme, ela é Emma Watson, acabou. E se formos pra peça, ela é a Iana McIntosh. Aquela aparência é fixada. Mas quando a gente tá lendo, ela pode ser totalmente diferente das duas atrizes, que, aliás, é como eu imaginava, né? Enfim, trazendo esse comentário aí pra pontuar que uma adaptação literal, acho que nem é possível, sabe? E quando a gente vai ver uma obra derivada, como é o caso das adaptações de livro para cinema, é legal já ter isso em mente e curtir sem implicância, né? Não seja a Heloísa de 11 anos. Não, sim, sem dúvida. Assim, entender que, adaptações são necessárias, né? E às vezes até rola de o filme corrigir algum erro do livro, algum erro de continuidade, ou até ideia mesmo e tal. Claro, não vão fazer um Percy Jackson e Ladrão de Raios, que pelo amor de Deus, né? Sem comentários. O pessoal dos filmes pegou o livro, jogou no lixo e fez uma história genérica, avulsa, ridícula. Mas assim, tem adaptações e tem adaptações também. E mais importante de tudo, vamos respeitar o gosto alheio, né? Se uma pessoa prefere os filmes, que fique com os filmes. Se outra pessoa prefere o livro, que fique com os livros, sabe? Ninguém precisa ficar cagando regra na vida de ninguém. Nossa, com certeza, isso é muito chato. Não sejam essa pessoa. Não, e assim, já que a gente tá nessa seara, parem de querer ditar o que as pessoas gostam ou não, sabe? Não é porque você é fã do filme X que todo mundo tem que enaltecer. E já que a gente tá nesse desabafo aqui, Luiz, também quero falar com as pessoas que acham que tem guilty pleasures. Se você gosta, não se sinta culpado, pelo amor de Deus. Você sabe que o negócio que é meio guilty pleasure pra mim é uma outra série de livros e série de séries, né, não de filme, que é o Outlander. E eu achei muito engraçado que depois que eu entrei na faculdade de letras, isso sempre acaba voltando na coisa da letras em inglês, sabe? Sempre usam essa série de exemplo pra alguma coisa. Aí, ó, tá vendo? Tipo, olha aí, tava todo mundo assistindo Outlander e só eu culpada aqui. Gente, libertem-se, let it go. Seja Elsa e seja feliz com o que você gosta, sem culpa. Sim, sim. Mas posto isso, dado esse nosso disclaimer aqui, a gente ainda assim vai comparar algumas cenas e, enfim, algumas coisas da adaptação, porque afinal, um dos intuitos desse episódio é justamente isso, né? No intuito de análise, exato. Não é pra ficar tipo, é melhor ou é pior. É realmente só pra gente conversar, assim, pensar, ter mais consciência do livro, do filme. Bom, uma das primeiras mudanças que a gente percebeu assim de cara, né, é que... E essa mudança, apesar de tudo que a gente falou, eu vou te dizer que não tá certo, estou implicando. Mas bem, a cobra do zoológico, que no livro é uma boa constrictor, né, uma jiboia, no filme ela não é brasileira, gente. Ela é da Birmânia, hoje um país conhecido como Myanmar, que inclusive tá numa guerra civil bem tensa por lá, né? Tá foda pra caralho. Hoje mesmo a gente tá aí no contexto de que a Rússia tá atacando a Ucrânia e tá bem feia a situação também. Mas enfim, só pra citar que o pessoal achando que é a primeira guerra depois de muito tempo, não, gente. Tem vários outros países no mundo aí que estão sofrendo pra caralho. Tem desde o início dos tempos e vai ter até o final, né? Tem que ter consciência que não é só porque não tá com o foco das notícias e do sensacionalismo que não tá acontecendo, né? Sim, sim. E não é porque é um país da Europa que não é guerra, sabe? São menos gente, sabe? O pessoal lá do Oriente Médio, o próprio pessoal de Myanmar, ali no Sudeste Asiático, sabe? Mas enfim...
voltando aqui pra nossa alienação, a gente só acha muito engraçado nessa mudança de nacionalidade, porque a cobra poderia muito bem ser brasileiro. Ele simplesmente dizendo que a cobra é brasileira, sabe? Não ia mudar muito na história. Gente, por que isso? Deixa a cobra ser brasileira, deixa os brasileiros curtirem que a cobra é brasileira, caramba. Mas eu acho que talvez a única cobra que eles tivessem que fosse nessa pegada de piton, né? De sucuri ou jiboia, enfim, essa cobra não peçonhenta, né? Que é essas pequenas belezinhas que chegam a 8 metros, fosse justamente a piton birmanesa, né? E aí, eles querendo ser fidedignos ao próprio zoológico de Londres, falaram que ela era da Birmania e pronto, né? Ah, putz, entendi. Você acha que no zoológico de Londres não tinha uma cobra como descrita no livro, da mesma espécie? Uhum. Que é a única que eles tinham lá, dessa mais próxima, né? Seria essa piton birmanesa. Dessas que sufocam, né? Tá, entendi. Tem lógica aí, viu, Thiago? Enfim, retiro aqui a minha reclamação. De repente tinha uma boa razão pra isso, né? Mas você que não gosta de dublagem, Luísa, pelo menos na dublagem BR, o Harry pergunta se ela sente falta do Brasil. Então, assim... É verdade. Você quer saber de uma coisa? Eu acho que eu devo ter visto o filme dublado pela primeira vez, porque eu tenho isso muito marcado, né? É que esse filme também passou tantas vezes na televisão, então, sei lá, né? Mas pontos pela dublagem. Veio do Brasil, não foi? Era legal lá? Sente falta da família? Nascido em cativeiro. Já entendi. Você é igualzinha a mim. Não conheci meus pais também. Mãe, pai, venham cá! Venham ver o que a cobra está fazendo! Mas outras coisas mínimas, né? Nem o Duda, nem a tia Petúnia são loiros. Mas eu achei muito legal, assim. Eu gostei muito dos atores no filme. Eu achei, revendo agora, nossa, eu achei aquele menino que faz Duda tão legal, sabe? Eu achei ele tão bom ator, assim. Ele é meio implicante, assim, mas ele parece que tem mais vida que o Duda dos livros, sabe? Que o Duda dos livros, ele tem mais personalidade. O Duda dos livros, ele parece meio bonachão, assim, meio que não faz nada, não sei implicar com o Harry. Esse moleque parece uma pessoa, assim, que tem emoções, que tem complexidade. Ele é mimadinho, ele reclama dos presentes. E fica mais engraçado, porque no filme, ele é um moleque já grandão, assim, sabe? Tipo, no livro ele parece meio crianção, assim. E esse do filme não. E ele é um menino, assim, que vai muito de encontro com o que eu penso do pessoal da Inglaterra, sabe? Então, eu achei que ele ilustra muito bem. Eu tava pensando isso, eu vendo fotos dos atores ontem, né, pra montar a pauta. Pra mim, ele é a síntese de uma criança britânica, assim. Ele tem muita cara de inglês. Dessa época, né? Ele tem... Nossa, cara, eu vou até ver que mais que esse ator fez na vida, porque eu achei ele muito legal, assim. Chamou muito minha atenção mesmo, vendo o filme agora adulta, né? A própria tia Petúnia, eu acho que ela arrasa muito e, assim, ela Nossa, arrasa. Ela é ótima. A Fiona Shaw, ela tá acostumada a pegar papéis grandes, assim, acho que mais do teatro mesmo, fazer... Enfim, pessoas importantes. Mó desafio, né? Mó desafio fazer um papel secundário, assim. E ela falou que amou fazer uma dona de casa, porque era diferente de tudo que ela fazia. Ela simplesmente amou ser essa tia fuxiqueira. Enfim, e que é a figura da tia Petúnia, né? Ela falou que se amarrou muito de interpretar essa personagem. Eu achei que ficou legal eles não serem loiros e terem o cabelo castanho. Achei que funcionou bem. E outras coisas mínimas, assim, de mudancinhas, é que, felizmente, no filme, cortaram a pirraça. Bem que você falou de corrigir coisas do livro, né? A correção é que não tem pirraça. Tá louco, muito chato esse personagem. E também não tem o Professor Beans. Tem alguns personagens que aparecem às vezes, mas eles não são mencionados abertamente, né? Como é a tal da Alicia Spinett, Kate Bell, Angelina Johnson, que são as artilheiras do time de quadribol da Grifinória. E no filme, inclusive, só tem uma partida de quadribol, né? Mas, novamente, ouvintes, mesmo esse filme tendo o orçamento que teve, algumas coisas acabaram ficando de fora, até porque, né? Acho que o filme tá bem recheadinho, tanto que, como eu disse, eu achei ele meio corrido. E outra coisa que eu acho muito doida, assim, do filme, é que alguns momentos e tal, justamente por ser cinema, né, por ser essa mídia tida como maior, né, algumas situações e tal, enfim, coisas no geral do filme ganham outra proporção, assim, né. Me vem de cabeça aqui 2 cenas. A primeira delas é do capítulo Cartas de Ninguém, quando ela
freira da casa dos Dursley cospe cartas de Hogwarts, né? No livro é descrito que saem umas 40, 50 cartas, o que já é um número considerável, né? Considerando que geralmente você recebe uma carta, né? Hoje em dia ninguém mais recebe carta, mas enfim, né? Imagina 40, 50 cartas explodindo pela tua casa, né? Mas no filme, gente, são milhares, literalmente milhares de cartas, né? Assim, o chão fica forrado de papel moeda, sabe? É uma coisa muito louca, mas assim, é uma das cenas mais marcantes do filme também, então, né, só pra entender essa mudança de proporções que algumas coisas tem no filme, né? Outra cena nessa pegada também aqui que eu me lembro é justamente na loja do Olivaras, né? Quando o Harry tá experimentando lá as suas varinhas, né? E no livro, o máximo que ele faz é soltar algumas faíscas nas varinhas, né? Mas no filme, coisas explodem, gavetas voam dos armários, tem explosões. E assim, imagino eu que deva ser um problemaço, né? Pro Olivaras trabalhar naquela loja dele, porque todo cliente que vai lá simplesmente depreda a loja dele, tá ligado? Então toda vez ele tem que ir lá arrumar a gaveta, o vaso que explodiu, não sei o que, né? Imagino que assim seja complicado. Eu acho que a venda de varinhas não se banca, né? Eu acho que ele tem muito mais prejuízo do que algum lucro com tudo isso. Mas assim, não temos só elogios pra esse filme não, né? Uma coisa que, assim, a proposta do podcast é sempre estar lendo o livro e as adaptações de forma consciente. E a gente tem uma grande ressalva pra caracterização dos duendes ou goblins aí que cuidam do Banco Gringotts. Como já foi falado muitas vezes, mas sempre vale lembrar que eu acho que, sabe, é uma coisa que tem que ser discutida, a gente não pode passar pano, então vamos marcar aqui. A caracterização deles lembra muito, mas galera, muito mesmo, caricaturas antissemitas representando os judeus de forma extremamente ofensiva, que aparecem em materiais como Protocolos de Sião, que é uma bobageira conspiracionista. Humberto Eco, inclusive, aborda lá no romance dele o Cemitério de Praga. Mas voltando aqui ao Harry Potter, né, o comediante Jon Stewart fala no seu podcast The Problem with Jon Stewart sobre isso, e ele pontua muito bem, né, que ele já era adulto quando foi no cinema ver esse filme, e ele ficou chocado com a falta de choque dos outros espectadores, que só tipo, nossa, olha só, né, mundo mágico, bruxos, não sei o quê. E assim, vendo criança, às vezes a gente não tem a menor consciência disso, né, eu pelo menos não tinha, mas vendo adulta, cara, nossa, é pesado, assim. Como que, sabe, um filme, um livro, aquilo que a gente sempre fala, não é uma pessoa só, passa por muitas mãos. Acho que o livro até mais do que o livro não, o filme mais do que o livro, né, porque é muita gente envolvida. Como que ninguém foi lá falar, galera, isso aqui não tá muito legal, né, vamos repensar aqui. Mas enfim, péssimo, totalmente péssimo. Não, eu acho que louco quanto a isso, já disse tudo. Eu só vou corroborar com o que ela falou mesmo, que foi a mesma coisa. Eu, criança, não tinha qualquer noção disso, até por falta de vivência e tal. Eu mesmo não tinha até então nenhum judeu próximo a mim, nem tava ligado da causa, enfim. Da história, né? Mas revendo o filme, no que aparece na primeira cena do Gringotts, já me deu uma estranheza, assim, cara, de verdade, me senti mal mesmo, sabe? Falei, nossa, que é péssimo, não tem outra palavra pra descrever, sabe? É só muito horrível. E é isso, tanta gente envolvida com isso, sério que não teve uma pessoa pra botar a mão na consciência dessa galera e falar, gente, é melhor vocês ir por outro rumo, tal, sabe? Porque, mano, só não, né? Como só isso não. foi acontecer? Exatamente. E assim, o mais foda de tudo é que não vai ser a primeira vez que o Rowling e nem a Warner vai dar essa bola fora. Vão ter outras problemáticas, tem uma inclusive beirando ali na esquina, né, já ali no segundo livro. Nesse filme mesmo, a gente tem falas gordofóbicas do Hagrid, sim, foram pra tela também. Totalmente péssimo. Poderia ter corrigido como corrigiram a existência do Pirraça, né? Experimente. Parece que não. Bom, outra coisa que eu notei assistindo o filme agora em 2022 é que alguns efeitos ficaram um tanto datados, assim, né? Mas o filme, de forma geral, se sustenta bem. E acho que é uma adaptação que acrescenta bastante em relação ao livro, sabe? Aquilo que a gente tava falando da ilustração dos cenários, ambientação, a carinha das personagens. Tem algumas coisas que são muito difíceis de imaginar e ficaram incrivelmente bem feitas. Um detalhe que eu curti demais foi a sala da Grifinória, que assim, eu nem lembrava direito como que era no filme e na minha cabeça era uma, sei lá, eu nunca tive uma imagem muito clara, sabe? Era uma coisa meio apertada, assim, e tal.
Mas no filme, ela tem reproduções do ciclo de tapeçarias da Dama e o Unicórnio. Atualmente, os originais estão no Museu Nacional da Idade Média, também conhecido como Museu de Cluny, lá em Paris, na França. E essa tapeçaria é muito legal, ela é super misteriosa e emblemática, agrega muito a vibe medieval do castelo. E lógico, funciona como um foreshadowing para o episódio com o sangue do unicórnio, que no livro não tem esse foreshadowing, porque não tem essa tapeçaria. Né? Sim, não, eu acho muito doido, né? Como cada um tem a sua própria percepção do filme, né? A Elo, enquanto grande fã e entusiasta e, bom, tudo mais, né? De artes da visuais. Idade Média. Da Idade Média. Da Idade Média e artes visuais no geral, não, né? Sai artes visuais, eu gosto da Idade Média. Mas é que você não, falou gente, da tapeçaria. É que acho que tem essa referência, né? Que eu estudei artes. Mas eu realmente gosto muito dessa tapeçaria e da Idade Média. Sim, você se prendeu mais com relação, enfim, né? A tapeçaria e tal. Eu também reparei, óbvio, no salão comunal, mas eu me prendi mais ao fato do conforto que ele tem, né? De ser um lugar espaçoso e aconchegante, com poltronas... Porra, eu queria muito ter uma poltrona daquela em casa. Com uma lareira. Eu também. Já pensou? Então, eu já fiquei mais preso nesse, assim, no convívio, né? Tá com a galera que eu curto. Quer dizer, eu não sei se eu curti o pessoal da Grifinória, né? Mas o lugar parece ser bem gostoso. Ele é bem gostosinho mesmo. Parece mais confortável do que eu imagino ser a sala da Sonserina, né? Nossa, a sala da Sonserina deve ser muito úmida e gelada, sabe? Como será que é a sala da Lufa-Lufa e da Corvinal, né? Ficam aí as questões. Bom, mas uma outra coisa que acrescenta bastante, assim, uma camada de significado em relação ao livro, é a trilha sonora, que é totalmente excelente. Como o Thiago já falou, a música foi composta pelo John Williams, né? Que assina várias composições muito conhecidas de filmes como Tubarão, Indiana Jones e Star Wars. E a música do Harry Potter, né? Que fica na cabeça de todo mundo, a gente ouve as primeiras notas, já associa a essa saga, se chama Tema de Edviges. E ela é usada como um leitmotiv, um tema recorrente. Não pra Corujinha em si, mas pra magia e pro mundo mágico em suas muitas faces. A repetição constante de diferentes partes dessa música cria essa sensação de algo mágico, justamente por tocar quando acontecem coisas mágicas. Ou seja, aquilo que a gente estava falando da caracterização do mundo trouxa versus o mundo bruxo, né? O mundo trouxa é todo entediante e tal. Então, não tem musiquinha, ele fica lá no silêncio, assim, um silêncio entediante. E quando a gente estava pesquisando pra esse episódio, eu encontrei um vídeo muito legal que se chama Por que a música de Harry Potter suena tan mágica? De um youtuber que chama Jaime, né? Jaime Altozano, então aqui em português lembrando, Jaime se escreve Jaime Altozano, com Z mesmo. O canal do YouTube dele tem o mesmo nome dele, né? E, cara, eu achei demais, assim, ele gosta muito de música, muito de Harry Potter, tem vários vídeos incríveis, e nesse especificamente, ele analisa em detalhes cada parte da música e como cada trecho é usado em momentos mágicos que tem um clima diferente, né? Então tem os momentos mágicos alegres, aquela coisa assim, empolgadinha, tem a coisa mais sombria, misteriosa e tal. E ele explica lá, e eu vou repetir aqui, né, pra quem não quiser ir atrás do vídeo dele, não conseguir acompanhar também em espanhol, que além da música ser composta em uma escala menor, que já é uma escala assim, que é caracterizada por ter um estilo mais sombrio, melancólico, né, uma coisa assim um pouco mais desconfortável, enquanto as escalas maiores têm uma vibe mais felizinha, algo que acrescenta ao estranhamento, né, que essa música causa, é o uso de um instrumento que se chama celesta. Visualmente, ele parece um piano, só que ele soa mais como um xilofone, porque ao invés de ele percutir em cordas, como o piano, né, acho que todo mundo já viu aqueles episódios de Tom e Jerry que mostra o piano por dentro, mas o piano tem cordas por dentro, né, então quando a gente aperta aquela teclinha, ele bate em uma corda. Na celesta, ele não bate em cordas, mas em pedacinhos de metal, tipo o xilofone mesmo. E esse instrumento é super famoso por ter sido utilizado em uma das músicas do Quebra-Nozes, do Tchaikovsky. Para os fãs de fantasia da Disney, é a música da Fadinha das Estações. De certa forma, o filme demonstra aquela fala do Dumbledore, né, de que a coisa mais mágica que existe é a música. E pra quem não tá ligado, essa música tema da Edviges é tão marcante, mas tão marcante, que eu mesmo fiz questão que ela estivesse aqui no podcast, né? Pra minha sorte, achei um DJ aí, um DJ, que fez uma versão trap de Edwidge Theme, que é justamente o nosso tema de abertura e também, por consequência, de encerramento, né? Falou em Harry Potter, tem que ter, né? E ela é livre de direitos autorais, ou pelo menos o Spotify e o YouTube derrubaram a gente até hoje, então tá valendo mais. Essa versão, né? Essa versão. Mas eu acho que talvez pra segunda temporada a gente vai mudar, porque eu sou dessas, eu
gosto de ter esses marcos bem fechados. Olha os spoilers, deixa os ouvintes descobrirem. Mas esse spoiler nem você sabia, né, Lu? Não, nem eu sabia, olha só. Aliás, enquanto a gente tá nesse tema musical, uma parte que eu curti muito no filme, que as crianças chegam lá pra conversar com o Hagrid, perguntar do ovo de dragão, não sei o quê, e ele está tocando o tema de Edwiges na sua flautinha de madeira. É verdade, e aí no filme Nossa, é muito legal mesmo essa rima. É muito legal, cara. Ele tá tocando a música, sabe? Tipo, a música existe no mundo deles. E no filme o Harry não ganha, né? A flautinha de madeira. Acho isso muito triste. Mas também acho interessante, porque na parte que eles estão lá passando pelos desafios, né? Quando eles passam pelo fofo, convenientemente tem uma harpa encantada que se toca sozinha e mantém o doguinho dormindo. E eu adorei, assim, essa parte, porque a harpa é um instrumento que impacta demais visualmente, né? É uma coisa muito bonita, assim. Aí chama muita atenção. E o louco é que existe aquele negócio lá, autômatos, né? Acho que chama autômatos. E esses autômatos, já vi de harpa que se toca sozinha. Então, assim, não precisa de mágica. Dá pra programar mecanicamente. Sim. Eu acho que fez muito sentido essa adaptação, né, pro filme. Fez. Do Harry tá tocando flauta, porque é justamente aquilo que a gente falou, né? O Harry nunca viu uma flauta na vida, não tem nada associado a música. Exato. E do nada ele saca uma flauta e começa a tocar, sabe? Isso que a Elô falou de que o filme traz muito de vida as coisas que a gente só tinha na nossa imaginação, que também é uma fala que eu falei lá com relação ao do Columbus, né? Quando ele fala do Stuart Craig, que ele foi além de sonhar e tal, e trouxe a própria visão pro filme. Enfim, o que eu queria acrescentar disso é a respeito dos efeitos visuais, né? E criar aqui uma dicotomia que a gente já tinha lançado a bola lá atrás com relação a fazer esse paralelo, né? Entre efeitos práticos e efeitos digitais. Eu acho muito louco que enquanto os efeitos práticos eles envelhecem como vinho, os efeitos visuais, eles envelhecem como leite, né? Muito louco isso. Porque, assim, quando a gente vê o filme na época que ele foi lançado, né? Eu, pelo menos, não tive essa percepção, assim, de notar essa diferença. Pra mim, a coisa ali tava acontecendo e pronto, sabe? Era simplesmente um documentário mostrando fidedignamente o que tinha acontecido, sabe? Só adulto que você percebe que aquilo é computação gráfica ou efeitos práticos, enfim, é só um jeito de ludibriar a sua própria visão daquilo, né? E te dar essa sensação que aquilo existisse quando de fato não é, né? Obviamente, é um mundo mágico, né? E ele não existe, infelizmente não existe, né? Mas, e assim, claro, eu posso estar sendo injusto aqui, e tem muitos efeitos visuais, muitos efeitos de CGI que passam despercebidos pra gente. A gente não tem essa estranheza com o filme, né? Mas, assim, todas as partes em que mostram sósias digitais do Harry, do Neville, fica muito marcado, né? Quando é CGI, assim, um bonecão muito do safado, um PlayStation 2 na tua cara, assim, sabe? Total. Até o próprio Trasgo, né? Acho que ilustra bem isso, porque as partes que ele é CGI, é muito na cara que é um CGI, um boneco bem safado, assim, e tal, mas quando é um animatrônico, cara, eu acho que convence super bem, assim, sabe? Eu acho que fica legal, sabe? Não te dá essa estranheza. Claro, você pode saber que é justamente um animatrônico, mas não é a mesma coisa que você vê a parte CGI dele, que é simplesmente bizarra, a texturização, o efeito de luz e sombras e tal, sabe? E outros detalhes mínimos aí acerca do CGI. E eu também, enquanto cota dos esportes e gincanas variados aqui do podcast... Aí vai, começar com essa história de esporte de novo, né? Manda. O que você vai falar? Vou falar da partida de quadribol. A gente só tem uma no filme, como eu apontei. E assim, na partida de quadribol tem coisas que eu gosto e não gosto. Eu faço de questão de pontuar aqui, porque também tem um pouquinho de bastidores, então acho que essa parte vocês vão gostar, gente. Porque assim, primeiro que nada, eu acho que eles conseguiram traduzir muito bem, mais uma vez, o nosso imaginário, né? Porque é um esporte muito além do que a gente tá acostumado. Quer dizer, são pessoas voando numa vassoura com 1000 regras malucas que a gente não entende muito bem e tá lá na tela, sabe? E aí a gente tem o visual do campo, dos jogadores, da bola, da arquibancada, de tudo, sabe? E muito desse visual do filme, ele é inspirado em épocas vintages do esporte, né? Eu falei que tinha muito do futebol vintage, mas também tem de rugby, beisebol, etc. A gente vê isso nos equipamentos, né? Nos uniformes, nas bolas, nos bastões que os batedores usam, tal. E uma coisa que é engraçada é que as arquibancadas, elas são compostas por torres, né? E aí você tem a desculpa que o pessoal precisa estar no alto, então é a forma mais lógica, né? Arquitetônica de você estar lá no alto para poder acompanhar a partida junto com os binóculos e tal, mas tem um porquê também por trás, aí nos bastidores, né? O pessoal da produção percebeu que se eles fizessem uma arquibancada que nem a gente tá acostumado, tipo um campo de futebol
tradicional, por exemplo, não se tinha muita noção de um movimento, uma coisa fluida, uma coisa rápida, né? E, pô, as pessoas estão voando em vassouras a mais de 100 km por hora, né? E não dava essa sensação. Aí eles perceberam que se essas cenas fossem feitas com uma torre atrás, isso ficava muito mais perceptível. Então eles fizeram essa escolha de justamente serem torres e deu esse visual único para as arquibancadas, né? De ter essas torrinhas, e eles aproveitaram que cada torre tem as cores e as bandeiras de uma das casas de Hogwarts, então ficou uma coisa muito bacana, sabe? Aliás, falando dessas cenas de voo, elas foram totalmente feitas digitalmente, né? O que rolava é que os atores estavam caracterizados com uniforme e realmente montados em vassoura, só que essa vassoura estava apoiada numa espécie de braço mecânico, uma espécie de grua, sabe? Que ela se movimentava assim para dar essa sensação justamente do movimento, e aí atrás tinha um fundo verde, né? Aquele chroma key safado. Só que é muito doido porque os atores, deve ser muito horrível atuar nessa época da era digital, sabe? Imagina fazer um filme da Marvel que tudo é fundo verde e azul. Cara, deve ser horrível. E você nem tem uniforme. E assim, já é dessa época, né? E os atores não tinham muita noção do que tava rolando, né? Então, o livro conta que era muito trabalhoso. Tipo, fazer 2 segundos de cena, eles ficavam assim semanas e semanas fazendo storyboard, roteirizando, imaginando todo o contexto da partida, tá ligado? Pra passar pros atores e eles conseguirem ter a reação mais fidedigna possível, porque no final das contas a referência que eles têm é isso, né? Eles estão montados numa vassoura, num braço mecânico, e eles têm que fazer caras e bocas e... basicamente aquele vídeo do Porta dos Fundos, né? sim, nossa, esse vídeo é maravilhoso. Mas aí, pra ajudar um pouco, pra eles terem um pouquinho mais de contexto, o que eles fizeram? Eles pegaram um galpão grande lá, né? Aí tudo é fundo verde, aí tinha uma arquibancada com alguns atores, e aí em volta meio que todos fazendo as reações ao mesmo tempo, pra eles terem um mínimo de noção do que estava acontecendo dentro da partida, sabe? Então o máximo que a produção conseguiu fazer foi montar um pedaço da arquibancada, assim, porque outra coisa que eles queriam fazer, os caras sonham um pouco, né? A Warner, né, Lu? Eles queriam fazer o campo inteirinho nas Highlands da Escócia. Nossa, cara. Só que daí eles viram que não ia ter grana. Não ia rolar, né? O quanto que não custa pra fazer um estádio de futebol, né? E os caras queriam fazer um de quadribol. Aí o máximo que eles conseguiram foi fazer esse pedaço da arquibancada e aí usar esse braço mecânico e tal. Mas tá bom já também, né? Vamos falar que... Ô, louco! Tá bom demais, né? E eu acho engraçado porque eu imagino que esse braço mecânico não seja a coisa mais confortável do mundo, né? Porque assim, nos livros é descrito que o Harry é um puta piloto, tá ligado? O cara voa demais. Mas no filme não é bem assim, né? O Daniel, claramente, ele tá mega desconfortável na vassoura, sabe? Ele tá, tipo, se esforçando ao máximo pra não cair, sabe? Coitadinho do menino. Mais pra frente, é claro que eu acho que eles fizeram, sei lá, ele pegou mais confiança e tal, não dá essa sensação. Mas nesse primeiro filme, mano, é muito estranho o jeito que ele voa assim, sabe? E assim, uma das coisas que eu não gosto nessa partida é que o Harry passa a partida inteira parado no alto, assim, só fazendo caras e bocas, revoltado com as maldades da Sonserina, né? Porque a Sonserina é maldosa, são os vilões, né? E aí, é falado aqui no nosso livro de bastidores, que a Rowling explicou as regras para os produtores, né? O que isso por si só já é um feito, porque nós mesmos, nós leitores, não sabemos muito bem quais são as regras, né? E aí os produtores tiveram esse privilégio de saber quais são, né? Só que assim, eu acho que eles esqueceram de falar pra Madame Hooch, que tava apitando a partida, porque, mano, ela deixou de marcar um monte de falta que rola, sabe? O goleiro Olivia Wood mesmo é acertado com balaço quando ele já não tem as goles, né? E isso é uma das poucas regras que a gente tem, tipo, você só pode atingir um jogador se ele tiver de posse da goles, né? E ele simplesmente é nocauteado, mano. Ele cai de, sei lá, 15 metros de altura, tá ligado? E assim, a Grifinória simplesmente joga sem goleiro e foda-se, sabe? Aí mais pra frente, 2 brutamontes da Sonserina cercam uma das artilheiras, que a gente nem sabe o nome, porque nem isso o filme se dignou a dizer, né? E simplesmente eles levam ela e prendem ela no cortinado, e aí já são 2 jogadores a menos pra Grifinória e foda-se mais uma vez, sabe? E daí aquela coisa, né? O Quirrell começa a zarar o Harry, o Snape tenta contra-golpear contra a maldição, né? Fazer uma contra-maldição lá. A Hermione chega lá, faz um feitiço de fogo, que aqui a gente descobre como que se invoca, né? Que é o Lacarno Inflamare, que inclusive é um tipo de feitiço de fogo muito específico, Heloísa, que ele só serve pra queimar tecido.
Super específico mesmo, hein? E porque em latim é isso mesmo, é tacar fogo em tecido. Carne inflamável é isso. Quem tá com o latim em dia, que orgulho, amigo. Adorei. Eu vi na Wikipédia. Mas, obrigado. Mas o legal dessa cena é que aí o filme faz uma correção, porque depois que a Hermione taca fogo em metade da arquibancada, o Harry se recupera, vai atrás do pomo e a gente tem uma puta cena de ação, né? Com o Harry e o apanhador da Sonserina brigando pelo pomo, né? Os dois ficam se chocando no ar. Aí eles dão um puta do mergulho, assim, com o Harry fazendo uma curva de 90 graus rente ao chão na vertical. Aí, por algum motivo, o Harry inventa que ele não pode voar do jeito tradicional, ele tem que subir na vassoura com os pés até cair de boca e quase engolir o pomo. Quer dizer, no livro, a cena é só o Harry se recuperando da vassoura e do nada cuspindo o pomo, né? Em que momento que esse pomo foi cair na boca dele, né? E no filme não, tem toda essa cena aí super bacana, que ainda assim tem algumas contradições, mas no geral eu curti. Eu só acho que em filmes futuros é bem mais explorado essas partidas de quadribol, né? Nossa, eu estou até ansiosa para ver os filmes futuros, né? Que eu nunca revi. Tem um dos filmes, inclusive, que eu não assisti nenhuma vez na vida toda. Que é qual? Então, o da Ordem da Fênix. Eu não assisti. Justo esse. Por que você tá rindo? Nada. Não disse nada? Por que você tá rindo? Os jogadores tomam suas posições e Madame Hood se encaminha para o campo para dar início ao jogo. Eu quero que façam um jogo limpo. Isso vale para todos. Os balaços estão em jogo, seguidos pelo pomo de ouro. Lembre-se, o pomo vale 150 pontos. Se o apanhador pegar o pomo, termina o jogo. A Goles é lançada e começa o jogo. E uma cena que a gente não pode deixar de comentar é a da partida de xadrez, né? Que inspirou até a escola de samba. Com peças de 3,60 metros, gente, gigante, produzidas pelo pessoal do design. O Columbus conta que essa foi uma das cenas que ele mais curtiu fazer. E o Stuart Craig conta também que eles usaram praticamente tudo que sabiam sobre efeitos especiais pra conseguir fazer essa grande partida de xadrez aí. Não, e é nessas horas que eu agradeço a Deus, ao Deus do audiovisual e o resto do mundo, de o pessoal da produção justamente ter apostado muito mais em efeitos práticos para a realização dessa cena, né? Nossa, sim. Que eu lembro de cara, assim, que tem escancarado mesmo que é CGI, é só aquela primeira cena, né? Quando o primeiro peão branco destrói uma peça preta, mas aí no mais é só efeitos práticos, né? E o livro inclusive conta que essas peças eram movidas remotamente, tipo um controle, sabe? Controle de carrinho, então eles faziam isso com... Caramba, que louco. E eles queriam que o movimento das peças fosse o mais fluido e o mais rápido possível, só que, é 3,60 metros de maquinário, tá ligado? Na altura não tem nada a ver. Nossa, mas enfim, era uma coisa muito pesada, sabe? E assim, o mecanismo pra elas mais rápido, tipo, não rolava, sabe? E assim, outra coisa é que a base delas era muito pequena, então elas tinham a tendência a tombar muito fácil, tá ligado? Então as peças tinham que... Desafiador. E tinham que ir de um jeito mais lentinho, sabe? Pra justamente evitar acidentes. Só que justamente essa lentidão das peças elevou um pouquinho mais o clima de suspense das coisas, sabe? Então... Cara, sim! Genial! Era uma limitação que foi incorporada e acabou funcionando, né? Sim. Eu acho que a gente pode encerrar também, né? Agora. Tipo, a gente já... Não ficou legal, não. Não ficou, porque eu falei mó empolgado. Foda-se. Sim, Elô. Elô, pô, abaixa sua bola. Elô, tá, calma. Limitações, né? Enfim. Não. Fala algo empolgado, concorda empolgadamente. Não, nossa, mano, essa é uma das cenas que eu mais curto, assim, é sério. Eu acho que eu comecei a gostar de Harry Potter real daí, tá ligado? Daí, nesse momento é que foi, não, Harry Potter é a minha vida, eu vou comer coxinha. Que babá. Não, mas é sério, eu curto muito essa cena, assim, eu acho que é uma das mais marcantes, assim. E esse primeiro filme, agora vendo adulto, pra variar, eu acho ele um pouquinho abaixo dos demais, assim, sabe? Mas eu acho que é porque a história é mais bobinha mesmo, tá ligado?
Mas, nossa, eu me empolgo demais com essa cena. Mas eu acho que foi isso, né, Lu? Acho que essa nossa análise, /bastidores, /curiosidades, /nostalgia de Harry Potter e a Pedra Filosofal, esse filme de 2021. 2021 não, gente. 2001. 2001, não teve remake. Faz tempo, não teve remake. Será que vai ter remake um dia? Nossa, que loucura. Eu queria que fosse série. Mas, enfim, Lu, você queria acrescentar alguma coisa aí desse nosso papo? Acho que a gente abordou de tudo, né? Acho que, ouvintes, se ficou faltando alguma coisa, escrevam, nós vamos comentar. Mas, sei lá, acho que só que foi uma experiência muito interessante pra mim mesmo, né? Pesquisar tudo isso, né? Ver esse outro lado, porque realmente eu sempre fui mais cadelinha dos livros, nunca liguei tanto pros filmes, tanto que eu não tinha revisto em todos esses anos, assim. Quer dizer, lógico que eu revi aquela coisa, sabe? Você tá no domingo, na casa da avó, não tem o que fazer, tá passando filme, não tem como, né, muita gente ali na sala, não tem muito como decidir uma coisa pra todo mundo assistir, fica aquilo ali mesmo e vi trechos e tal, né, que na época esse filme passou bastante, assim, nessa época que era televisão, quando o filme chegava, primeiro chegava na locadora, depois chegava na TV a cabo, ficava reprisando 1000 vezes, aí chegava na TV aberta, reprisava mais 1000 vezes, né, o pessoal espremia o filme ali pra, né, não ter, assim, realmente até saturar, então eu acho que eu até dei uma cansada, assim, disso. Mas eu nunca tinha ido muito atrás dessa coisa dos bastidores e tal, não era muito minha vibe. E eu acabei aprendendo um monte de coisa interessante sobre como o filme foi feito. Então, acho que o que eu mais curti foi de ver essas coisas do cenário, sabe? Que é uma coisa que eu nunca tinha parado muito pra pensar, né? Que nem essa história do armáriozinho lá do Harry ser todo móvel e tal. Eu nunca tinha parado pra pensar como que faz e tal. E realmente, rever o filme adulta foi uma impressão bem diferente em vários sentidos e acho que valeu bastante a pena. Espero que os ouvintes tenham curtido aí a nossa análise também. Outra coisa que eu acho muito doida é que, sei lá, pelo menos a sensação que a gente tem, que é muito fácil fazer um filme, né? Você simplesmente dá dinheiro pros caras, você só vê o produto final, né? E esquece o puta trampo que é fazer isso e o tanto de coisa que passa pela mão de tanta gente, sabe? Não é simplesmente meia dúzia de pessoas pra fazer uma parada, não. Tipo, é muita gente envolvida com cenários, com tudo, enfim. Com qualquer decisão. Infelizmente, algumas merda, né? Que nem a gente bem pontuou aqui. Mas eu acho que é muito legal ter essa questão de bastidores. Eu acho que mais me pega, né? Tanto que no final das contas é o que acabou sendo esse episódio majoritariamente, sabe? A gente falou muito mais dos bastidores do que o filme em si, mas eu acho que foi uma coisa meio interligada, tá ligado? Ao mesmo tempo que a gente falava dos bastidores, a gente já mostrava o nosso apreço pelo que a gente curtiu e tal, então acho que no final das contas ficou uma coisa bem uniforme, assim. Eu acho que é uma linha de análise bem interessante, porque na medida que você vai falando dos bastidores, você vai meio que desconstruindo aquela cena pra realmente pegar todas as camadas de significado, né? Bom, não todas, que, né? Primeiro, nós não somos os gênios do cinema, da análise cinematográfica. Segundo, que é muita coisa. Realmente, eu acho que dificilmente seria possível esgotar esse assunto, né? Mas, sei lá, é uma análise, uma perspectiva. Duas, né? Porque nós somos dois e fizemos juntos. Sei lá. Sim, e uma coisa, só sendo chata de novo aqui, mas é uma coisa que eu preciso comentar, Elô. Eu sei que precisa maneirar no tempo de tela e tudo mais e tal, mas me incomoda um pouco que a maioria dos diálogos dos livros são encurtados nos filmes, assim, sabe? Assim, sei lá, quando o Harry vai trocar ideia com o Olivaras, é muito mais raso e superficial o papo que os dois trocam, sabe? Sendo que no livro a gente já tem muito mais meio... E vem aí, sabe? Com relação ao próprio passado do Voldemort, o passado dos pais do Harry, o próprio passado do Harry em si, sabe? Ou então quando o Dumbledore e o Harry vão trocar aquela ideia no final, né, já na conclusão das coisas, que vai ser preâmbulo porque vai vir a seguir e tal, se bem que nesse último diálogo aí entre o diretor e o Harry, né, a própria Rowling pediu pra tirar algumas partes desse diálogo, porque parece que ela tinha mudado de ideia com relação a algumas coisas, né, ela já tinha algumas ideias pro Ordem da Fênix, ela viu que espertinha. Enfim, ia dar um erro de continuidade, aí ela pediu pra tirar algumas coisas dali. Eu não lembro exatamente o que, mas eu sei que teve essa mudança e por isso que teve esse corte com relação a alguma das falas, né? Então, já que você puxou esse assunto de correções aí, de conversas entre diretor e protagonistas e tal, eu tenho uma errata pra fazer aqui, né? O quê? Aquela última, temos errata. E não foram os ouvintes que mandaram, tá? Ouvintes, cadê a atenção na parte culinária do episódio, na gastronomia? Cadê os nossos ouvintes gastrônomos, cozinheiros, chefs, pra me explicar aqui? Vocês já vão entender. Ó,
Sabe aquela última conversa do Dumbledore com o Harry Potter? Sei, sim, tô ligado. Pois é, ele pega lá o feijãozinho de cor bege achando que vai ser sabor toffee, correto? Sim, Pois é, eu achava que toffee era uma coisa de caramelo com chocolate. E eu disse que ele achou que o feijãozinho, né, que acaba sendo de cera de ouvido, era caramelo com chocolate. Porém, toffee não é isso, galera. Não. Toffee é basicamente caramelo com castanhas. Então, fez uma puta diferença aí, né, na nossa análise. Não, mas o que eu achava que era toffee. Heloísa, é importantíssima essa informação, porque assim, você, quer dizer, não sei você, mas imagino que tenhamos muitos ouvintes aqui que sejam torcedores do Everton, esse grande time de Liverpool. E um dos apelidos dos torcedores de Everton é justamente Toffees. E como que eles não se atentaram a esse fato? Cara. Pois é. E você sabe por que os torcedores de ouvintes, os torcedores de Everton são chamados de Toffees? Torcedores de ouvinte, adoro. Manda, por quê? Porque durante isso, lá vai 1900 e muito, sabe? Eram distribuídos nas arquibancadas. Everton é um dos bairros de Liverpool, né? E lá tem uma produção, assim, massificada desses doces, desses toffees. E eles não eram distribuídos, eram vendidos nos estádios. Aí associou a imagem olha só. da torcida de Everton, deles consumirem esse tipo de doce. E aí por isso que eles ficaram toffees. Galera, eu acho que o toffee é uma coisa bem particular lá da Grã-Bretanha. Tanto que quando eu fui pesquisar pra ver, né, que eu saquei que não era, sabe? Aí eu fui pesquisar e eu vi até que nos Estados Unidos tem um sabor que é English Toffee, alguma coisa assim. Mas eu acho que aqui no Brasil talvez não seja uma coisa tão comum. E quando eu era criança, eu e minha mãe comprávamos uns sonhos. E o sabor Toffee era uma mistura do creme de chocolate com o creme de doce de leite. Então, assim, é por isso que eu tinha a referência errada. Culpem a loja de sonhos lá no interior de onde eu comprei esse sonho. Mas é isso. Eu fui Thiago, vulgo James. Me acompanhou aqui hoje, como sempre, essa lufana que você respeita, Heloísa Ângeli, e você foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Arrivederci, amici. A Fábia é a brasileira. Sabe como que é a britânica? Como? RAF. Royal Air Force. A Força Aérea Real. Os caras é chique mesmo, hein? Royal Air Force. Olha aí, aprendendo sobre aviões. Três Vassouras é cultura. Eu tava realmente encucado com isso aí, mano. Precisava realmente ir atrás. Eu não lembrava mais dentro do que você tava falando. Você começou tipo, como que é? Não entendo do que a gente tá falando. Nossa, Mas acho que deu tudo certo. Tem a Força Aérea Real dinamarquesa, mano. Tem, lógico que tem. Tem a Força Aérea Real tailandesa, cara. Porque a Tailândia é uma monarquia, cara. Você não lembra daquela história absurda da senhorinha que ela teve metade da sentença dela perdoada. O crime dela foi falar mal da monarquia, sei lá, no Twitter, alguma coisa bem ridícula assim. E aí, tipo, ela teve metade da sentença perdoada. Então, de 40 anos presa, ela vai pra 20. Só que ela tipo, idosa, assim, sabe? Não vai... Depois que... Se ela conseguir sair da prisão, não vai ter muito tempo de vida sobrando, assim, né? Então, foi bem absurdo, assim. Porque além de ser uma monarquia, né? Uma monarquia absolutista. Não pode falar mal. Mano, eu tô muito chocado. Você não sabia disso? Eu tô chocado com a história da senhorinha, tadinha, mas eu tô chocado que a Tailândia é um reino ainda hoje. E mais do que isso, tem um município no Brasil que se chama Tailândia e ele fica no Pará, Heloísa. Aqui no Brasil tem um rolê mundial, tem São Paulo da Paraíba também. Tem Catalão, né? Catalão ali no Centro-Oeste. Tem vários. Eu acho que tem outra Piracicaba, isso não me desce. Assim. Só pode ter uma, né? Tem uma Piracicaba pirata. Só a sua. Em outro estado. Mano, imagina que o pessoal de Mogi, né? Que é Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Mogi das Cruzes. Deve ser confuso. Foda.
Bom, gente, eu, Thiago Vulgo James, vou aproveitar esse espaço aqui no finalzinho do episódio para lançar alguns agradecimentos a todo mundo que permitiu com que essa primeira temporada se realizasse. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Heloísa Angeli, que, assim, foi parceira de todas as horas, além de ter sido a melhor escolha para a companheira de bancada possível. Eu quero agradecer também aos convidados especiais que nos cederam um momentinho aí de suas vidas para estar aqui com a gente e analisar esse livro. Assim que muitíssimo obrigado a vocês, Bruno Busses, Ítalo Damasceno e Leonardo Galvão. Os seus comentários, bem como a sua presença, contribuíram muito para o que é o Três Vassouras hoje. E um último agradecimento, imagino eu que o maior de todos, para você ouvinte, que esteve aqui com a gente em todos os momentos e viu esse projeto sair do papel e após 9 meses, muito disso graças a você, fechar a temporada de maneira, como assim eu espero, magistral. Então é isso, gente. Bora para a segunda temporada. Se Deus quiser. Se todas as forças da natureza e da magia assim permitirem. É isso, gente. Muitíssimo obrigado a todo mundo e bora que bora.